Todo mundo seja muito bem-vindo a mais um ValoriCast. Hoje a convidada é muito especial, tá? Eu fui atrás dessa convidada, lutei pra trazer ela, viu, Vagão? Foi difícil, mas deu certo. Eu sei. A gente tá aqui com uma Masterchef, participou do programa de 2019, levou esporro pra caramba, chorou, deu risada, aprendeu. Bem-vinda, Ayla, obrigado por aceitar o convite. Imagina, o prazer é meu. Já adianto que eu choro muito menos e cozinho muito melhor, tá? Mas imagina, o prazer é meu. Que bom. Ayla, satisfação te receber, obrigado mesmo por ter aceitado o convite da Valori. Né, o Brunão batalhou, deu certo, né, Brunão? Deu certo. Mas porque eu sou fã, pô. É, né? Show de bola. Eu também quero saber um pouco mais da história, mas eu sei bem, acompanhei bastante na época que você participou. Que bacana! Vamos começar. Ayla, me fala um pouquinho de você. Quem que é a Ayla? Se apresente aí para os nossos espectadores. Uau! Quem que é a Ayla? Eu acho que se eu fosse resumir, assim, quem de fato é a Ayla, é uma menina de muita fé. E realizadora de sonhos. Porque eu acho que ser sonhadora eu fui por muito tempo, mas eu entendi que ser só sonhadora não adiantava muita coisa. Eu tinha que começar a me tornar realizadora. E foi aí que eu comecei a ter grandes conquistas na minha vida. E esse foi aí, começou com 8 anos de idade. Eu comecei a vender bolo na escola com 8 anos de idade. Sou uma menininha lá de Chapadão do Céu. Eu nasci em Chapadão do Céu, que é uma cidade Chapadão bem do Céu é Goiás. É Goiás. É porque tem o Chapadão do Sul. Isso, que... divisa com Mato Grosso ali. É. Chapadão do Sul é Mato Grosso do Sul e Chapadão do Céu é Goiás. Mas tá perto do Mato Grosso também ali, né? Tá. Tipo, na estrada ali de Chapadão do Sul para Chapadão do Céu, você consegue pisar nos dois estados. É bem legal. É lá na pontinha de Goiás mesmo. E eu nasci lá. Nasci lá. Com mais ou menos 8 anos. Mais ou menos não. Com 8 anos de idade, os meus pais tinham se separado. E aí eu comecei a fazer bicos, assim, de babá, com as vizinhas que estudavam à noite. É uma cidade bem pequenininha. Na época, minha cidade, eu acho que tinha, sei lá, uns 5 mil habitantes, assim. Meu avô foi o primeiro funcionário da prefeitura. Então, tipo, a gente era bem... Começou a cidade, assim. E aí os meus pais separaram, eu venho de uma família muito humilde mesmo, minha família era bem humilde. E a minha mãe começou a trabalhar muito, porque na época minha mãe não tinha estudo quando os meus pais se separaram. E eu comecei a ajudar, comecei a trabalhar também como vizinha, com a babá das vizinhas e tal. E eu tava assistindo televisão. Na minha casa nunca teve televisão. Na minha casa, assim, a gente não tinha condição de ter televisão e nunca teve, porque o meu avô também era cristão. Sou cristã desde pequena. E aí, eu vi televisão e eu vi uma entrevista da Thaís Araújo. E aí, nessa entrevista da Thaís Araújo, ela falava da vida dela com a atriz. A televisão era preta e branca e ela tava fazendo Chica da Silva, a novela. E aí, quando a criança da vizinha dormia, eu assistia a TV e eu vi ela falando da vida dela, como ela ajudou a família dela, sendo atriz e tal. Cheguei pra minha mãe no outro dia e falei, mãe, eu vou ser atriz. Aí minha mãe falou assim... Isso com quantos anos? Com 8. 8 ainda? Com 8 anos. Aí a minha mãe falou, minha filha, como assim você vai ser atriz? Eu falei, eu vou ser atriz, mãe, eu vou morar no Rio de Janeiro, vou fazer uma faculdade lá no Rio de Janeiro e vou ser atriz. E a minha mãe falou, tá bom, só que pra você ser atriz, você vai precisar trabalhar, porque a mamãe não tem dinheiro. E eu falei, não, tudo bem, eu vou trabalhar. Aí ela falou, tá bom. Só que a minha mãe achou que ia ser, assim, um sonho de criança que ia passar, sabe? Só que a minha mãe me deu as coordenadas e foi ali que eu já comecei o start da minha vida. Porque daí eu falei assim, então tá, eu vou trabalhar. Falei, a senhora faz um bolo pra mim? E a minha mãe fez assim, eu me lembro de um bolo muito simples, sabe? Porque na minha casa nem tinha coisa pra fazer bolo. Então ela fez um bolo de ovo, farinha de trigo e leite, sabe? No outro dia eu coloquei a forminha na cabeça, pedalei até a escola, no recreio da escola, tirei a forminha da mochila e comecei a vender bolo na escola. Eu era muito assim... Eu via o tio do Big Bang... Sabe Big Bang? Chup Chup? Vocês conhecem? Big Bang. Chup Chup, Big Bang... quais são os outros da época, nomes? Assim, não, eu sou mais velho. Gelinho gourmet, Gelinho, hoje em dia. Isso! Gelinho de chupar. O de chupar, não é? Isso eu sei. É que várias cidades são vários nomes diferentes. O nome muda. Eu vi o tio vendendo isso na cerca da escola. E aí, quando eu vi, pra criança, o que era dinheiro? Moeda. E aí, eu olhei ele cheio de moeda. Falei, cara, vou vender Tá rico. Tá rico! É bom como criança tem essa percepção de riqueza, tá né, rico. cara? Não, eu tinha tanto essa convicção que aí, a primeira vez que eu fiz isso, eu cheguei em casa e minha mãe falou, minha filha, cadê o bolo? Você não deu pros seus irmãos. O que você fez com o bolo? Falei, mãe, você não falou que eu tinha que trabalhar? Olha o tanto de dinheiro que eu ganhei na escola com a mão. De moeda. Cheio de moeda de 25 centavos, de R$1, de 50 centavos, sabe?
E aí a minha mãe falou, minha filha, não acredito. Eu falei, a senhora não falou que eu tinha que trabalhar? E aí ela falou, então tá bom, só que a partir de agora você vai fazer o seu bolo e você vai vender na escola. Você vai pegar esse dinheiro e vai fazer o seu bolo. E assim eu fiz, dos 8 aos 16 anos. Trabalhei em muitos empregos aí, fiz muitas outras coisas. E com 16 anos eu paguei minha emancipação, paguei a minha passagem da minha mãe, fui pro Rio de Janeiro. E com 19 anos eu tava me formando em artes cênicas, teatro e televisão. Mesmo? Pô, então você realmente, esse sonho de se tornar atriz não morreu, ele continuou, você cresceu com ele. Fui atrás e fui firme, sabe? Porra. Trabalhei muito, muito. Como a minha cidade era muito pequena, eu tinha oportunidade de trabalhar, sabe? De trabalhar, eu trabalhei de babá, trabalhei em posto de gasolina. E você ficou lá, dos 8 aos 16, lá em Chapadão? 19, Em Chapadão, 16. 16? 16. Com 16 eu terminei o 3º ano. Você ficou lá esse período todo? Sim. Aí você foi trabalhando por eu trabalhei, lá e foi desenrolando lá. Eu cresci lá, né? Eu morei lá até os 16 anos. Nasci em Jataí, na verdade, mas eu falo que eu sou de Chapadão porque eu só nasci em Jataí. E aí, em Chapadão do Céu, eu morei até os 16 anos. E dos 8 anos aos 16, eu vendia bolo na escola, trabalhava de babá, trabalhava numa conveniência, num posto de gasolina, substituía colaboradores no domingo no posto, ainda fazia uns bicos e ainda... O governo, naquela época, eles davam prêmio em dinheiro, bolsa em dinheiro, para estudantes escolares que participassem de jogos tipo atletismo, corrida, sabe? E aí, quando eu descobri isso, eu já tinha lá os meus 13 anos, eu acho, 14 anos. Quando eu descobri isso, eu comecei a treinar de madrugada. Às 5 da manhã, eu acordava, treinava corrida descalço para não gastar o tênis, porque eu só tinha um. Caramba, aí eu não queria gastar o tênis. Aí eu treinava corrida das 5 da manhã até umas 6, 6h30. E aí eu comecei a competir. Aí eu fui campeã goiana de 400 e 800 metros 2 anos seguidos, só pra ganhar o dinheiro. Tô de sacanagem, sério? Você corre hoje ainda? Você continua? Não, é um dos esportes que eu adoro. Eu adoro fazer corrida. Assim, se eu for escolher aeróbico, corrida é o meu favorito. Mas hoje eu não corro mais. Mas eu tenho muita medalha. Assim, tem gente que fala, cara, sério isso? Eu tenho muitas medalhas em casa, muitas. Eu fazia muitas competições. E a minha cidade, ela apoiava muito o esporte. Então, sempre tinha campeonatos na cidade. Eu era a campeã sempre, em corrida e em soltar pipas gigantes. Campeã, só por causa do dinheiro. Não, aí me fala, então seu projeto desde o início foi, vou trabalhar dos 8 aos 16 pra juntar dinheiro pra realizar esse sonho meu. Ele tava focado nisso o tempo inteiro. Exatamente. Cara, muito louco, porque 8 anos, a idade não colaborava pra isso. Não. E o intervalo de tempo foi muito grande pra pessoa, né, se manter firme nesse propósito. Cara, exatamente. E se você, eu sei que é até injusto fazer uma comparação dessa, mas se você pega a Ayla com 8 anos com o Enzo de 8 anos hoje, e você põe um do lado do outro, você não fala que a Ayla tinha 8 anos, cara. Que vai fazer, exatamente. Porra, fazendo tudo que você fazia com essa mentalidade. Era muito louco, porque a minha situação de vida, a minha condição de vida ali financeira, me forçava a ter uma maturidade que eu não tinha, sabe? Até num dos primeiros episódios do MasterChef, eu acho que passou esse episódio num programa que eles estavam fazendo em paralelo com a Ana Paula. Esse programa, lá no primeiro dia, quando eu peguei o avental, a Ana Paula falou assim, quem é a Ayla? Eu falei, a Ayla é uma menina mulher, muito sonhadora. Ela falou, por que menina mulher? E eu respondi pra ela, eu falei, eu não tive muito tempo de ser menina. Eu tive sempre que ser mulher. Porque na época que os meus pais se separaram, a condição que eu tinha era uma mãe que trabalhava das 5 da manhã até... Minha mãe era merendeira na escola. Então, ela trabalhava das 5 às 4 da tarde, chegava em casa 4 da tarde, minha mãe fazia massa de pastel, eu e os meus irmãos vendiam na rua, dava 6 horas da tarde, minha mãe pegava um ônibus para fazer uma faculdade em outra cidade, chegava em casa 2, 3 da manhã. Então, essa era a vida da minha mãe. E eu, muitas vezes, eu ia para casa de alguma coleguinha ou outra, eu ficava esperando a mãe da coleguinha servir um lanche, para eu pegar um lanche, dava uma mordida, eu pedia para ir no banheiro, chegava no banheiro, eu colocava o lanche na minha meia para chegar em casa e dividir com os meus irmãos. Porque eu sabia que eles não tinham que comer em casa. Então, assim, a minha condição, ela nunca fez eu olhar para minha vida e falar assim, que droga, eu sou pobre, não tenho o que comer, mas eu vou ser criança. Eu não olhava com esses olhos. Eu olhava e falava, o que eu vou fazer para sair daqui? O que eu vou fazer para levar minha mãe, para minha mãe chegar no mercado e fazer a compra que ela quiser? Essa era a minha cabeça, sabe? Sozinha? Sozinha. Você se incomodava sozinha? Sozinha, assim. Os meus irmãos, nossa, é minha vida os meus irmãos, sabe? Os meus irmãos, eles também sempre foram muito pra frente, se formaram, estudaram. Mas
eles ainda tinham, assim, eles ainda tinham uma naturalidade de criança. E eu também mantive isso. Eu corria na rua, jogava bets, arrancava a tampa do dedão, fazia arte, apanhava, sabe? Eu tive infância. Só que nesse meio infância e ter uma mentalidade de que eu precisava mudar minha condição, minha situação, eu entendia que aquela fase que eu tava vivendo não era quem eu ia ser, sabe? As minhas coleguinhas, assim, eram tudo de vida boa. As minhas roupas eram roupas velhas das minhas colegas. Elas chegavam no inverno, eu pedia uma blusa emprestada, eu ia pedindo emprestado. Aí eu emprestava, usava uma semana e devolvia. Pedia outra emprestada, usava uma semana e devolvia. Essa era a minha vida. E só que isso nunca foi assim... Isso era quem estava me construindo, sabe? Eu venho de um lar assim onde podia faltar um pão, mas nunca faltava amor. Nunca, 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 sabe? Então, mesmo com os meus pais separados, os meus avós, assim, eles são minha base de amor, sabe? Isso fazia eu falar, cara, o que eu tenho que fazer para resolver esse problema aqui? Se aqui falar que dá dinheiro, eu falava, vou precisar de dinheiro para pagar a faculdade, então eu vou fazer isso aqui, entendeu? E aí, assim, foi aí que como eu falei, foi com 8 anos que eu falei, cara, vambora, vamos começar a vida, porque não tá dando muito tempo, não. Eu acho que vai muito além só da condição, né? Porque tem muita gente que, às vezes, tinha uma condição parecida com a sua, né? De faltar muita coisa em vários pontos, mas acabou seguindo outros caminhos. Eu acho que aí também tem muito valores, né? Sim. Que vem muito da sua mãe, imagino eu, família, igual você acabou de falar, porque é você, seu irmão, quer dizer, a mentalidade de uma criança de pegar, esconder a comida para chegar em casa e dividir com os irmãos, pegar o bolo, vender, levar a mãe para o Rio de Janeiro. Além da condição, os valores que acho que vem da sua família fizeram com que você seja quem você é hoje, né? Muito. Ayla, aí você me conta um pouco dessa história. Aí você teve que juntar dinheiro para você ir pro Rio e se manter lá. Como é que foi? Você tinha preparado alguma coisa lá que tava te esperando? Ou foi assim, tá pronto, juntei isso aqui, eu acho que dá para ir viver? Foi na tora? Não. Assim, eu tinha um mínimo, incrivelmente, eu tinha um mínimo de planejamento financeiro. Não tinha a menor noção do que era um planejamento financeiro. Mas assim que a minha mãe conseguiu fazer uma conta para mim, ela fez. E aí, fez a minha conta, e aí o que acontecia? Eu tinha uma cadernetinha que eu anotava tudo que eu ganhava. E eu fiz um cálculo base, só que eu fiz um cálculo baseado em morar na minha cidade, que era Chapadão do Céu, no custo de vida lá, porque isso eu não tinha ideia. Só que o Chapadão do Céu não dava nem a rocinha do Rio de Janeiro. Então, assim, era fora da realidade. Mas eu pensei em pedir ajuda. E aí, o que eu fiz? Eu tinha uma cadernetinha assim que eu anotava todos os domingos que eu trabalhava, porque no domingo, para mim, era um lucro livre. Porque era um dia que eu recebia diária e a mais do que a minha diária salarial. Porque meu salário era, tipo, sei lá, era R$500, cara. Era R$600, R$300, sabe? E num lugar ou em outro, assim. E aí, naquele domingo, eu recebia lucro livre. E aí, eu pegava aquele dinheiro, ia direto pro banco e depositava. Eu me lembro de eu ter depositado, assim, R$10, R$20, R$5. Eu ia no banco e depositava. Porque eu era muito focada num objetivo de mudar a vida da minha família, sabe? Eu queria mais da vida. Eu falei, eu quero mais. Não é porque eu tô aqui que eu vou ficar aqui. E aí, nisso, quando eu fiz um cálculo, assim, eu falei, cara, esse dinheiro aqui vai dar pra eu comer com R$10 por dia. E como é que eu vou pagar a faculdade? E mesmo trabalhando tanto tempo, eu recebia muito pouco. E foi aí que eu falei, eu vou pedir ajuda. E como eu trabalhava no posto da cidade, na verdade, o pai da menininha que eu era babá era dono do posto. E aí ele abriu uma conveniência, falei, deixa eu trabalhar lá. E aí ele deixou e foi. E aí lá eu conhecia muita gente da cidade. Por exemplo, o prefeito da cidade passava lá todo domingo. Então ele me viu durante anos trabalhando lá. E eu conheci outras pessoas. E aí eu pensei em 2 pessoas, assim, eu sei, tudo o que eu vou fazer na minha vida eu consagro a Deus. Tudo, desde pequena. Eu ia pra vigília com meu avô de bicicletinha com 8 anos, sabe? Desde pequena. E aí eu comecei a orar, falei, Deus, me ajuda. E aí eu pensei em pedir ajuda. E aí eu fui em 2 pessoas da minha cidade. Um chama seu Roland Vim, que até hoje ele é como um padrinho pra mim, assim. Ele conhecia minha família, ele é um agricultor da cidade e tal. E o outro era o prefeito. E eu cheguei no seu Roland e falei, seu Roland, eu tô trabalhando lá, faço isso e isso, eu tenho tanto, só que eu quero fazer faculdade de artes cênicas no Rio de Janeiro e custa tanto a mensalidade. O senhor me ajuda? Aí ele falou assim pra mim, eu te ajudo, mas eu não consigo te ajudar com o valor inteiro. Na época, acho que a mensalidade da faculdade era uns R$800. Daí ele falou assim, você consegue achar mais alguém pra me ajudar? Falei, consigo. Falei, quem que eu vou achar? Falei, prefeito da cidade. Que ideia eu me lembro desse dia. Eu cheguei, eu era uma pivetinha lá, né? E aí eu
pedi um horário lá no meu emprego de babá pra ir na prefeitura. E eu cheguei lá, a secretária falou assim pra mim. Eu falei, oi, tudo bem? Eu queria falar com o prefeito. Tranquilo. Eu queria falar com o prefeito. Aí ela falou assim, ela falou com o prefeito. Eu falei, o seu Paulo, né? Ele tá aí, ele me conhece. Fala pra ele que eu sou lá, filha do seu Zequinha, neta do seu Zequinha. E eu queria falar com ele. Aí ela falou, você pode me falar assunto? Eu falei, não, particular. Nossa. Ela falou, tá bom. Só que, né, ela me esqueceu lá. E eu fiquei lá sentada, das 2h até as 6h, esperando. Sentadinha. Eu não tava com a menor pressa. Eu tinha certeza que eu ia falar com ele. E aí eu fiquei lá esperando. Na hora dela quase ir embora, ela... Você tá aqui? Não, peraí. E aí ela foi lá e acho que, né, pediu pra ele pra me atender, né? E ele me recebeu. Eu sentei na mesa do prefeito da minha cidade. Falei, seu Paulo, eu quero ir estudar no Rio de Janeiro, fazer faculdade, virar atriz. Eu consegui essa ajuda e eu tenho tanto, só que eu preciso desse tanto. Aí ele olhou pra mim assim, falou, olha, minha filha, da prefeitura eu não posso te ajudar, mas você quer estudar? Eu falei, quero. Ele falou, então eu vou te ajudar, do meu dinheiro. Eu falei, então tá bom. E todo dia primeiro, ele e o seu Roland, durante 3 anos, depositaram dinheiro da minha faculdade. Cara, todo que dia. legal. Eu acho que eu nunca contei essa história assim, dessa forma. Legal. Porque na maioria das vezes eu falo que eu trabalhei dos 8 aos 16 e paguei a faculdade. Foi real que eu fiz, né? Só que, claro, eu tive ajuda e foi assim, dessas 2 pessoas que hoje eu honro muito, eu tenho muito orgulho, eu sou muito grata. Fantástico. Porque eles realmente fizeram isso. Então eu fui lá, terminei minha faculdade, peguei meu número do meu DRT e me formei, sabe? Mas Poxa, foi assim. que Mas legal. engraçado, coincidência, eu falei isso ontem com a minha esposa, antes de ontem, sua fã, viu? Manda um beijo pra ela, como ela chama? Apaixonada em Masterchef, apaixonada em você. Como que ela chama? Carol. Carol, um beijo. Eu falei com a Carol ontem sobre isso, Bruno, que eu sinto um pouco de obrigação, parte social, sabe, cara, de ajudar. Nesse sentido, eu falei, eu queria muito ter a oportunidade de ajudar alguém que precisa, que tem vontade igual você. Não aleatório, dar dinheiro pra alguém pra poder distribuir, pra ajudar aleatoriamente a uma fundação ou não. Apadrinhar alguém, eu acho isso tão importante, tão legal. Com Pessoas certeza. que querem, né, que tem essa determinação que você tinha. Eu tenho muita vontade de fazer isso, cara. Legal. Acho muito massa. Legal. Ela conta um pouco pra gente agora. Eu acho que você cansou de contar essa história já. Não, peraí, antes, você vai entrar no Masterchef? Não sei. Não, calma aí, peraí, deixa eu te fazer uma pergunta, Ayla. Mas Pode fazer. nesse meio tempo todo, como que você entrou no mundo, no universo da paixão da comida? Isso, exatamente. Porque, beleza, com 8 anos, você fazia o bolo lá, tal, levava pra vender, mas acho que é porque é o que você falou, você viu o cara vendendo lá na porta e viu que dava dinheiro. Você fez mais, talvez, pelo dinheiro do que pela paixão, né? Em que momento isso virou uma paixão? Certo. Boa pergunta. Caramba. Antes de eu te responder, eu vou te fazer uma pergunta. Assim? O que significa um bolo de chocolate pra você? Pô, nunca me fizeram essa pergunta, cara. Sei lá. Sei lá, é só um bolo, O que significa? Não, ultimamente. Ah, uma comida? Ultimamente. Uma tortura. Cara, ultimamente doce tá embaçado na minha vida. Eu tô viciado em Ultimamente doce. é uma tortura. Ultimamente é uma tortura. Certo, o que significa um bolo de chocolate pra você? Vagão não come essas coisas. Vagão É bodybuilder, vagão não come essas coisas. A pergunta é assim, tipo, se você vê, não precisa comer, não é, ai, que delícia, é meu Você favorito. vê um bolo de chocolate. O que ele, você olha pra um bolo, o que você vê? Hoje, engraçado, só um bolo. né? Engraçado. Sei lá. Hoje é só um bolo, é uma massa de supermercado que bateu e fez. Certo. Agora eu vou te fazer outra pergunta. Pra você eu acho que vai ser diferente, mas tá, vou generalizar aqui. O que significa um negócio pra vocês hoje? Um negócio? Nossa, uma estrutura toda, né? Um contexto gigantesco. Negócio, porra. Profundo, né? Cara, pra mim, negócio, assim, parece um pouco poético, mas pra mim, de verdade, negócio é uma extensão da sua vida pessoal, sabe? Tipo, a Valori pra você, a Onus pra mim. A gente Mudou pega sua vida? Fez o quê? Você pega os seus valores, aplica na sua empresa, no seu negócio, Sim. e isso transforma a sua vida, sua maneira de pensar, de impactar. Já entendi onde ela quer chegar. Legal. É exatamente isso. Quando eu perguntei o que significa um bolo, você falou, nem como um bolo, sei lá. Enchi. Mas quando eu perguntei o que significa um negócio, eu generalizei porque eu sei que você tem um negócio e você tem um negócio. Você falou, nossa, um bolo pra mim é o meu nossa. Por que é o meu nossa? Porque a comida, ela mudou a minha vida. Ela salvou minha família. A minha mãe foi merendeira. O primeiro emprego que a minha mãe teve, sem escolaridade nenhuma, foi ser merendeira de uma escola. No recreio, eu saía do meu recreio e ajudar minha mãe a lavar a louça, a terminar a comida da escola.
Então, aquele dinheiro que entrava da merendeira salvou minha família. A minha mãe vendia massa de pastel na rua pra gente comer. A gente fazia, quando minha família tinha um momento de confraternização, era uma pamonha que a gente pegava do milho de um vizinho que deixava a gente pegar, porque era o que a gente podia fazer, então era uma pamonhada. Aquilo salvava minha família, aquilo são as memórias afetivas que eu tenho da minha família. O que fez eu realizar o meu sonho de ser uma atriz? Bolo, a comida. Entendi. E foi passando momentos da minha vida, depois que eu saí depois que eu fui pra faculdade, me formei com 19, e aí eu conheci o Leonardo, que hoje é o meu esposo. Beijo, amor, que eu sempre mando beijo pra ele, porque ele nunca tá comigo presencial, mas ele sempre tá comigo aqui. Eu conheci o Leonardo, que hoje é meu esposo, com 19 anos aqui em Goiânia. E vou pular essa parte, mas foi muito engraçado. Foi tipo assim, não, quero esse menino, nem olha pra mim. De repente foi amor à primeira vista. Quando eu vi ele, foi bem assim. E aí eu conheci o Leonardo, aí eu vim pra Goiânia. Quando eu cheguei em Goiânia, eu não podia ficar sem fazer nada, e aqui não tinha um mínimo mercado de artes cênicas. Não tinha naquela época. E aí eu falei, o que eu vou fazer agora? Vou fazer uma faculdade. Qual? Vou fazer publicidade e propaganda. Nisso, meu sogro me deu a faculdade de publicidade e propaganda. Mas eu sempre tive a autorresponsabilidade muito ativada. E aí eu falei, tenho que ajudar a pagar. Como que eu comecei a ajudar meu sogro a pagar? Eu aproveitei de um plano do governo, comecei a dar aula gratuita para um circo, que é inclusive do lado da minha casa hoje aqui em Goiânia. Eu comecei a dar aula de teatro, porque eu já tinha formação. E comecei a vender bolo no meu prédio. Uhum. E nisso que eu comecei a vender bolo no meu prédio, foi muito engraçada essa história de vender bolo no meu prédio, mas depois eu conto. E eu comecei a crescer. Começou a crescer o negócio. No dia da minha formatura de publicidade e propaganda, foi quando eu descobri que eu era apaixonada por confeitaria. Eu tinha que estar na minha formatura, arrumada, maquiada, bonita, com a minha família toda, umas 6 horas da tarde. Eu acho que 6 horas da tarde eu estava entregando o meu último bolo daquele dia de encomenda. Eu cheguei lá na formatura, assim, descabelada, atrasada, e eu não tava, assim... Eu tava muito feliz, eu me formei como a segunda melhor aluna da minha turma. Pô, que legal. E eu sou muito dedicada ao que eu pego pra fazer, sabe? Independente se, assim, eu descubro que eu amo no meio do caminho ou não, eu vou terminar, sabe? Eu acho que é um objetivo que eu tenho na minha vida que, assim... Se eu paro, eu me torno uma desistente, sabe? Então, peguei, vamos continuar então, sabe? Preciso terminar. E aí, eu fiz com a faculdade de publicidade, sou formada em publicidade e propaganda, me formei com 23 na segunda faculdade, mas nunca atuei, porque eu descobri no meio do caminho que a minha paixão era confeitaria. E ali começou a minha história com confeitaria, porque naquele dia que eu sentei, que eu peguei o meu diploma de publicidade, eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Eu queria estar lá entregando mais 2, 3 bolos. Então, foi quando, assim, me deu o start. E aí, logo, eu já estava mais conhecida aqui no meu prédio, na minha cidade. Foi quando eu tive a oportunidade de abrir minha primeira lojinha aqui em Goiânia. Uhum. E aí, eu entrei nessa. E daí, foi que eu cheguei no MasterChef. Foi, assim, muito... Vocês vão perguntar coisas aí. A primeira loja sua, você tinha quantos anos quando você abriu aqui em Goiânia? Aqui em Goiânia, eu tinha... A primeira loja sua foi aqui? Foi, aham. Legal. Mas me conta, então, como é que foi? Aí você... teve essa experiência, né, com a confeitaria. Engraçado, e a confeitaria, ela fez mais parte da sua vida? Você puxou mais pra confeitaria por algum motivo? Por que não o sal? Sim, porque eu amo confeitaria. Eu assim... como é que eu vou te dar um exemplo? Você olha pra se uma pessoa sentar com você e falar, cara, eu tô com um problema financeiro e eu fiz esse empréstimo, eu fiz isso, eu atolei essa conta aqui, você vai olhar pra ela, você vai conseguir dar um diagnóstico pra ela? Certo? Como empresário, sim. Sabe? Você como marketing, né? Cara, abri uma loja, não tô vendendo, Bruno, o que eu faço? Sim. Cara, faz isso, faz aquilo. Cara, eu olho pra um bolo ou olho pra um negócio de confeitaria, parece que eu viro uma médica, assim, sabe? Eu consigo... Isso. Me diga. Isso é uma massa folhada. O que você vê aqui? O que você vê aqui? Isso é uma massa folhada com um creme inglês e um chantilly em cima. E é um doce francês. Só que eu olho, por exemplo, é de uma confeitaria aqui em Goiânia, que é a Richese, certo? Certo. Richese, maravilhosa. Só que se ela tivesse vindo nessa embalagem aqui, ela agregaria muito valor. Eu estaria com muito mais vontade de comer ela. Eu tô com muito mais vontade de abrir essa caixinha aqui, ver o que tem dentro, porque a caixinha me chamou, que essa daí. Richese. Não, Richese, eu te amo, sou fã. Sou fã. Rafael Cascão, patrocina aí, tá?
Mas é porque eu consigo, com confeitaria, eu consigo olhar um produto e, por exemplo, agora, sério, eu olho pra essa massa folhada, eu já sei que ela provavelmente tá crocante, que o recheio tá leve, pela cor. Eu consigo fazer esse diagnóstico Cara, só com de confeitaria. olho? Só de olho. Eu olho pra um bolo e antes de você comer, eu falo o sabor que ele vai ter. Se ele vai ter um sabor Olha pra essa velho, parada, fresco, eu só quero comer, bom. velho. Ela consegue ver tudo isso. Cara. É isso, por isso que confeitaria. E de sal, eu olho, fico fascinada, amo e também tenho essa visão. Mas eu pergunto. Eu tenho isso com a picanha. Se eu olhar a picanha, eu sei que ela vai ser a parte dura. Você sabe, não sabe? Isso aqui é colchão duro. Isso é Eu- colchão duro, né? com Picanha. com comida salgada, Eu não como. com comida salgada, eu tenho que olhar, eu tenho que perguntar, eu tenho que aprender, entendeu? Então, assim, uma das pessoas que mais me ensinou comida salgada foi o Ian Baioca, inclusive, aqui de Goiânia. Sério? Muito, sou muito fã. Ele é, assim, Legal. meu ídolo da gastronomia salgada real. legal. Porque Massa. quando eu vi alta gastronomia pela primeira vez, foi através das fotos do Instagram dele, do Easy. E foi um Mesmo? pouco antes de entrar no Masterchef. E aí, depois, através do Masterchef, ele viu, acho que um episódio que eu fui líder lá, me mandou uma mensagem, cara, eu surtei, porque era tipo, né? Eu falei, meu Deus, meu ídolo. E aí ele Massa. cometeu, talvez, não sei, o erro de falar assim, minha cozinha está de portas abertas. Pra quê? Você aceitou. Respondi na hora. Tô indo, tô Meu chegando. sonho. E aí, teve um momento que eu fui convidada pro Masterchef Revanche, a né? revanche é que só foram convidados as pessoas que mais se destacaram nas temporadas. E aí eu liguei pra ele e falei, socorro, me ajuda, pelo amor de Deus. E ele falou, vem pra minha cozinha e tal. Passei 20 dias lá. Mudou minha gastronomia salgada. E depois eu fiz outros cursos e tal. Mas a confeitaria é isso. Eu olho, eu sei diagnosticar E é muito engraçado porque eu olho para um bolo e consigo diagnosticar ele certinho, consigo resolver o problema das minhas alunas por telefone. Eu falo, o que você... Ah, meu bolo Você fez tal aconteceu coisa? isso. Meu bolo murchou no meio. Ah, meu bolo murchou no meio, pelo amor de Deus. Quantos graus estava seu forno? Que forma você usou? Não, foi isso. Pode fazer que vai dar certo. Ela faz, ela deu certo. Então, eu consigo Que isso com louco. muita facilidade. Só que o mais engraçado é que isso se estendeu pro empreendedorismo, de tanto eu estudar. Porque eu comecei a fazer teste no mercado, eu mesmo, Ayla. No início... você falou assim, eu fico pensando sobre hoje ajudar, né, pessoas e fazer esses projetos. Esse é o meu maior propósito de vida, é servir com o meu conhecimento. É o meu maior propósito. Porque quando eu precisei, ninguém quis me ajudar. Eu era tão inocente que nessa época da faculdade que eu fazia bolo e vendia no elevador, eu ligava para algumas confeitarias e perguntava assim, deixa eu trabalhar de graça, deixa eu aprender, sua loja é em São Paulo, eu vou fazer aqui em Goiás, eu vou abrir aqui em Goiás, eu não vou ser eu sou concorrente, me ensina. As pessoas riam de mim, desligavam o telefone na minha cara, obviamente, né? Então, assim, eu passei por uma época onde eu só queria aprender a não fazer um bolo de cenoura abatumado. E ninguém queria me ensinar. Não tinha curso à torta e à direita, live à torta e à direita, igual tem hoje. Uhum. E as pessoas riam de mim, sabe? Então, meu maior propósito de vida hoje é servir com o meu conhecimento. Se um dia não, quando eu abrir a minha confeitaria, está próximo, eu jamais vou me negar a ensinar alguém que chega lá para estudar. Porque Legal. eu tive que fazer isso muitas vezes, sabe? E então, diagnosticar um bolo para mim é muito fácil, mas olhar para um negócio de confeitaria e ver vários erros sobre empreender também se tornou. Porque eu vivi legal. muito isso. E por que você ainda não abriu? Eu sei do projeto, já entendi que tem um projeto. Mas o porquê que demorou esse tempo ainda? Você estava maturando alguma coisa? Não, tem a ver um pouco com o Masterchef. Até o Masterchef, eu era uma menina sonhadora de muita fé. E eu sonhava e eu era muito inocente, sabe? Inocente mesmo. E no Masterchef eu descobri o meu maior prêmio no Masterchef foi descobrir quem eu sou. Porque quando você descobre quem você não quer ser mais ninguém no mundo. Mas quando você não sabe quem você é, qualquer coisa que dizem sobre você, você toma como verdade e você se afunda nisso. Então, quando eu entrei no Masterchef, nas épocas difíceis, nas críticas difíceis, eu não sabia quem eu era. Eu sabia que eu era menina sonhadora e fazia tudo por outra pessoa e fazia as coisas, sabe? Mas eu não sabia o que me impulsionava e o que me paralisava. Emocionalmente, inteligente, sabe? Mentalmente. Eu não sabia isso. E então o Masterchef me trouxe inteligência emocional. Só que junto desse aprendizado de inteligência emocional, ele também me trouxe muitos traumas. Eu passei por algumas situações no Masterchef que me levaram a uma depressão bizarra depois do programa. Eu emagreci 9 quilos. Eu me trancava em casa. Eu começava o dia, o sol nascia, eu
colocava o cobertor na cara e falava acaba dia, acaba dia, acaba dia. Sério, cara? Porque é muito pesado. Porra, deu pra ver, Existe gente. um glamour que é legal. O Masterchef mudou minha vida. Eu sou muito grata a eles. Eu sirvo o Masterchef, eles me ligam, eu sirvo eles da forma que eu puder. Porque mudou minha vida. Só que eu também tive que mudar mentalmente. Eu tive que crescer uma parte que não era desenvolvida em mim. E eu passei por situações que me levaram a isso. Uma delas foi eu tava nessa época de depressão mesmo. E aí eu tava numa padaria que o meu marido, o Léo, falou assim, amor, vamos sair, pelo amor de Deus. Isso, Rio Verde. Rio Verde, eu já tinha voltado. De São Paulo, eu terminei o programa, saí do programa, fui direto pra Rio Verde, porque eu tava, tipo assim... Exausta. Exausta. Só queria casa. Só queria minha casa, minha cama, chorava dia e noite, porque era um sonho da minha vida, sabe? E Deus me honrou muito no Masterchef. Depois eu acabei ganhando a bolsa lá. Com 886 mil votos eu ganhei a bolsa. Foram 1.063.000 votos. Você no pegou final do 800 programa. Eu ganhei com 863 mil votos. Caramba. Então, assim, Deus me honrou. E foi lindo. Só que quando a poeira baixou, eu voltei pra casa. E aí, o que eu faço? As pessoas me xingando na internet, me falando um monte de coisa. Outras me amavam, outras me odiavam. Outros falavam que eu mudava a vida delas. Outros falavam que eu era um fracasso. O que tava acontecendo, sabe? Eu não tinha essa ideia. E... A pergunta, por que agora, né? Porque nessa época que eu saí, eu tava sendo bombardeada. E uma das coisas que aconteceu que me travou, que me trouxe essa trava de não deslanchar, assim, e abrir os braços para as oportunidades que estavam acontecendo, foi um fato que aconteceu eu tava em casa, meu marido, não, vamos, pelo amor de Deus, numa padaria, não sei o quê. Eu falei, tá bom, vamos. E a gente foi. Quando a gente chegou na padaria, eu tava, assim, um pó só. E aí ele recebeu um e-mail. E ele viu só o título do e-mail, o título do e-mail dizia assim, eu quero te ajudar com o meu curso de autoestima. E aí o Léo falou, amor, eu recebi muito e-mail de parcerias naquela época, né? Imagina, tava todo mundo atrás, né, dali. O meu Instagram tava bombando e tal. Meu Instagram tinha mais de 1 milhão de impressão dia, assim. Era, sabe, era bizarro. Violento. E aí eu peguei o e-mail e fui ler o e-mail. E quando eu fui ler o e-mail... O título do e-mail era esse, mas na real era uma fã que estava dizendo assim, Ayla, você precisa ver esse e-mail e passar para os seus advogados. E aí, quando eu fui ler o e-mail, era uma pessoa que provavelmente disparou para uma lista de milhares de pessoas, de uma lista de e-mail, e era um e-mail que tinha uma foto minha, o meu nome, cenas minhas no Masterchef, informações sobre mim, e falava assim, essa menina perdeu a chance da vida dela em um programa de televisão. Não seja fracassada como Ayla Santuá, faça o meu curso de autoestima. Sério? Sério. Porra, você levou para seus advogados isso? Não levei, porque acho que não vale a pena. Acho que era um aprendizado que eu precisava. Só que dependia do que eu ia fazer com ele. E aquilo, naquele momento, me derrubou, me engoliu. Porque eu não sabia quem eu era. E passou um tempo assim que eu comecei a orar, me relacionar. Eu já sou muito cristã desde pequena, mas nesse tempo eu falei, Deus... Só o Senhor vai me tirar desse buraco, porque eu tô num buraco negro. E foi aí que eu comecei a retomar a minha vida. Porque as redes sociais me viam, nossa, ela e tal, tá acontecendo tudo na vida dela. Só que a rede social não via as noites que eu chorava porque eu tava em pânico, sabe? As noites que eu não queria sair porque eu tava em pânico. E depois que eu acalmei, que minha carreira deslanchou, que eu comecei a fazer curso e tal... Eu nunca tinha contado isso pra ninguém. Eu nunca tinha contado esse fato do e-mail pra ninguém. Tinha um outro fato também, que eu saí numa rua lá em São Paulo, logo que acabou o programa, e uma pessoa cuspiu em mim, numa padaria. Só porque ela tava irada, porque a pessoa que ela gostava saiu na eliminação comigo. A gente não imagina que isso acontece, né, cara? Não. Essas coisas, esses fatos, eu não contei na internet. Eu não era assim. E eu não sou hoje. E aí eu guardei. O que eu fiz? Eu guardei, vesti uma capa, vou aproveitar as publicidades e pra mim tá bom. Quando vinham com Virou proposta... a Super Ayla ali. Quando vinham propostas pra mim de abrir uma confeitaria, de... Ayla, você tem que abrir uma confeitaria. Ayla, eu quero você no meu restaurante e tal. A única coisa que vinha na minha mente é... Eu sou uma fracassada, eu não posso pegar esse trabalho que eu não vou dar conta. Então, eu não saber quem eu era me travou. Vem a síndrome do impostor. Exatamente. E aí eu falei, cara, eu não aguento mais isso. E foi em 2020, se eu não me engano, ou 2021, que o Pablo Marçal fez um programa lá, não sei se vocês conhecem o Pablo Marçal. Sim. É um cara que fala muito de desenvolvimento pessoal. E aí ele abriu um programa lá, e eu falei, cara, eu vou nesse programa, tô nem aí. E todo mundo já me conhecia. E aí no programa, eu entrei em colapso nervoso, porque eu via muitas câmeras
E eu falei, vai acontecer de novo. Só que dessa vez, eu sabia que eu estando lá, as pessoas iam atacar minha família, meu Instagram. Entendeu? Só que lá não tinha acesso ao celular. Entendi. Entendeu? Aí eu surtei. Eu meio que... Cara, mas meio que você sabia o gatilho já. Eu sabia. Aí que o desenvolvimento pessoal fez diferença. Porque daí, nesse meio tempo, eu fiz muitos cursos. Só que é muito difícil de você realmente falar assim, cara, hoje eu sei quem eu sou. O máximo que eu tenho sobre essa pessoa que disparou esse e-mail é amor, não é nem pena. Porque pena ela nem merece. É amor. Pra que ela nunca mais faça isso com outra pessoa e pra que ela não faça isso com a vida dela, sabe? Então, assim, eu fiz muitos cursos, mas é muito difícil você realmente tirar a capa, sabe? Realmente falar, cara, eu tô aqui, hoje eu sou Ayla Santual, menina de muita fé e sou realizadora. Eu me proponho a fazer uma coisa e realizo. E acho que foi 2021 ou 2020, as pessoas me faziam essas propostas e eu corria assim, ó, não respondi e-mail. Teve e-mail que eu respondi de investidor anjo, e-mail que eu recebi de investidor anjo. E eu falei, eu não quero nem saber o que é investidor anjo. Meu Deus. É bizarro. E nisso, eu fui depois Você acha que você perdeu muita oportunidade? Perdi, cara. Perdeu? Perdi muita oportunidade. Assim, eu nem cito os nomes de pessoas de oportunidades que eu recebi porque eu tenho vergonha. Porque como uma pessoa que hoje inspira muitas pessoas a realizar o sonho delas, a ir atrás, eu falo, cara, como que eu deixei essa porta... Como que eu fui lá, fechei a porta, tranquei e joguei e falei, não quero nem ver onde caiu a chave. É porque você fez o mais difícil, né? Que foi ter ido lá, mostrou sua cara, se expôs, deu uma cara a tapa, passou por toda aquela situação. Mas você não pesada. imaginava, enquanto ela tava lá, você não imaginava que ia acontecer tudo isso? Nunca. Todo mundo que olha fala, caraca! É igual a gente não sabia disso tudo, né? A pessoa vai sair e vai seguir uma imaginei. vida plena e feliz, né? E sai e você leva uma A buscalada primeira na cara. vez que eu... Esse pessoal do BBB, como é que é? Cara... É que assim, eu não jamais vou expor essas pessoas, mas teve gente do BBB que já me mandou direct, que torceu pra mim, e aí na época falou, daí torceu pra mim e tal, e depois eu respondi a mensagem, e quando essa pessoa entrou no BBB, me mandou mensagem e falou, Ayla, pelo amor de Deus, o que eu faço? Teve gente do Masterchef que falou, o que eu faço, pelo amor de Deus, de outros programas. Eu falava, cara, busca desenvolvimento pessoal, você precisa agora descobrir quem você é, senão você vai ser engolido. E é isso que acontece. É isso. As pessoas do Masterchef sabem do que eu tô falando, sabe? Não é nem tipo assim, ela tá falando de coisa que ela não deveria. Não, é real isso. E essas pessoas que aparecem depois na rede social, do BBB, de outros programas, surtadas, cara, você não imagina. O que elas aparecem nos stories não é nem metade do que elas estão vivendo, porque é louco. E hoje, você tá bem? Graças ao meu bom Deus. Eu tenho plena certeza do que eu sou, do meu propósito de vida, e é por isso que hoje... Eu recebi uma proposta há uns dias atrás, assim que... É o Projeto 2023. Então fala pra gente dele, vai. Então, Bruno, vamos mudar de assunto. Não, dá uma dica, vai, dá uma dica cara, pra gente. Se eu soubesse que tinha vaga pra investidor anjo, você fica sabendo depois dessas coisas, cara. Será que ela não vai precisar, às vezes, de uma maquininha da Valore pra esse projeto? Cara. Conversar sobre isso aí, cara. Vamos ver. Mas será que vai ser em Goiás? Será que vai ser em Goiás? Não, mas a Ayla atende aonde ela estiver. Precisamos de spoiler. Então, assim, a sua pergunta, né? Você perguntou por que eu nunca aceitei essas propostas ou não fiz isso antes. Porque eu realmente não sabia o que eu era e eu tava bloqueada mentalmente. E aí eu comecei a desbloquear depois que eu comecei a ensinar minhas alunas. Porque o Senhor começou a reviver no meu coração o meu propósito. Que é servir com o que eu tenho de conhecimento, sabe? E quando eu posso ser assim, ó... Pode ser muito difícil pra mim dar uma resposta não pra uma pessoa. Mas se o Senhor falar pra mim, Ayla, é sim, cara, eu posso estar morta-viva, que eu vou e obedeço, sabe? Que eu vou fazer. Legal. E aí chegou esse ano, eu comecei a ser muito convidada para palestras sobre empreendedorismo, para podcasts, e comecei a falar, porque eu falo muito disso no meu Instagram com as minhas alunas, e aí eu comecei a ensinar as minhas alunas a ver, eu comecei a ver que eu tenho um curso, né, de infoproduto, hoje eu sou chefe confeiteira, professora de confeitaria e empresário, tenho alguns negócios meus. E aí quando eu comecei a ver que as minhas alunas, o sonho delas era ser uma grande confeiteira e ter a loja delas, mas elas só estavam no nível sonhadora, sonhadora, sonhadora. Porque o que acontece? Quando você não tem conhecimento, você não treina. Quando você não treina, você não muda de nível. Quando você não muda de nível, você é engolido pela frustração. E aí você não entra no sucesso. E esse ciclo, conhecimento, treino, nível,
Constância, né? Não é essa palavra que eu acabei de falar, de frustração, ele se repete de duas formas. Ou ele se repete para ele chegar na frustração, ou você muda o ciclo para ele chegar no sucesso, que é conhecimento, prática, muda de nível, chega no sucesso. E eu comecei a ver que as minhas alunas, elas estavam no ciclo vicioso do fracasso. Aí, o que acontecia? Elas compravam um curso, achavam que uma receita ia mudar a vida delas, que a melhor receita de bolo ia mudar a vida delas, e não mudava, elas se frustravam e desistiam. Então, elas não mudavam de nível e não iam para o sucesso. Uhum. Elas não alcançavam sucesso, não queriam mudar de nível. Não alcançavam sucesso, não mudava de nível. E aí, eu comecei a entender que não adianta você fazer o melhor bolo do mundo se você não souber vender o melhor bolo do mundo. Não adianta você ter o melhor banco do mundo se Goiás não tiver certeza que você tem o melhor banco do mundo. Escutou, sabe? né, equipe de marketing? Né? É um fato isso no concordo. mercado. Eu acho que tem muita gente, falo muito isso, tem muita gente que é pior do que você e conseguindo fazer ter mais resultado do que você porque consegue se vender melhor do que você. Cara, eu Com senti certeza. isso na pele. Você via pessoas que não eram tão boas quanto você que estavam tendo mais resultado do que você. O pior é que não foi nem dessa forma. Foi tipo assim, na pele mesmo, eu era a pessoa burra que fazia o melhor bolo do mundo e chorava na mesa com o melhor bolo do mundo. Porque eu não conseguia vender. Quando eu comecei a vender bolo no elevador aqui em Goiânia, quando eu tava fazendo faculdade, foi assim. Eu penso assim, eu olho, por exemplo, eu falar da embalagem aqui, Richese, real, eu amo vocês, minha fã, mas quando eu falo da embalagem, é sério. Quando eu olho, eu olhava um negócio e eu falava assim, cara, eu vou ser uma vendedora de pão de queijo, mas o meu pão de queijo vai ser diferente, vai ter isso, vai ter aquilo, quando o cara morder, ele vai ver um requeijão dentro. Eu penso assim, quando eu falo de negócio. Uhum. Porque não adianta você entrar no mercado para fazer mais do mesmo. Você vai ser mais do mesmo. E aí, se você não tem um diferencial, você também não vai chegar no sucesso. Ah, Ela, mas eu tenho um negócio que vende o básico e tem sucesso. Beleza, você tá no mesmo nível de sucesso da mentalidade do mercado. Mas e qual que é o outro passo? Qual que é o sucesso absurdo? Qual é o próximo nível, sabe? E aí, eu sempre me questionei isso. E quando eu falei assim, vou vender bolo de cenoura, o que eu não tinha? Inteligência financeira. Eu não sabia como, por exemplo, o Valor e Banco faz com as pessoas. É tipo, cara, faz isso com o seu dinheiro, né? Ajuda a pessoa a deslanchar, empreendedorismo deslanchar. Eu não tinha empreendedorismo. E aí eu peguei e fiz, eu tinha R$112. Eu peguei os R$112 e falei assim, vou começar a vender bolo. Eu já tinha 1 ano de faculdade já. Foi aí que eu comecei a vender bolo para ajudar meu sogro a pagar a faculdade e para ter meu dinheiro. Falei, vou começar a vender bolo. Falei, mas como é que eu vou vender bolo? Porque era muito fácil eu vender bolo com 8 anos de idade, porque a professora ficava com dó de mim e o meu bolo era bom ainda e comprava o meu bolo. Era muito fácil. Agora, eu não sou mais uma criança. As pessoas não vão comprar de mim porque tem dó de mim. Ou não vão comprar de mim porque é um simples bolo de cenoura ou de chocolate. E aí eu peguei e falei, vou investir numa forma diferente. Vou investir num diferencial. Eu tinha R$112. Eu comprei uma forma de R$99. Bom, sobrou R$12 pra você comprar produto. 13. R$13. 13, porque eu contava esse R$1. 13. Nossa. Sobrou R$13 pra eu começar o meu negócio, cara. Aí eu peguei, beleza, a forma chegou. Era uma forma de coração, tenho até ela até hoje, eu vou pôr ela num mural. E aí era uma forma que tinha 5 corações, importada, da Nordic. Aí, beleza, tinha 5 corações, a forma é desse tamanho. O prédio que eu morava era um prédio onde era apartamentos pequenos, de 1 e 2 quartos no máximo, mas a maioria era de 1 quarto. Ou seja, ali o meu sistema de mercado ali era de pessoas, o meu público ali era de pessoas de 1 a 2 pessoas. E eu queria vender um bolo que servia umas 10 pessoas. Só que antes desse detalhe, vinha o detalhe de que ninguém sabia que eu estava vendendo bolo. E como é que eu ia vender esse bolo? Aí eu peguei tudo errado. Eu peguei R$13, até então nem sabia disso, peguei R$13 e falei, e agora? Eu falei, eu vou ter que fazer o bolo mais barato que eu puder produzir, porque com esse dinheiro aqui, qual que era o bolo mais barato? Bolo de cenoura. E, por coincidência, é um dos meus bolos favoritos e é o melhor bolo de cenoura que vocês vão provar na vida, que eu ainda vou trazer pra vocês, porque eu não trouxe dessa vez, vocês não me falaram. Eu queria saber onde que aquela loja que a gente vai comprar, onde que é. Não tô sabendo ainda. E aí eu peguei, fiz esse bolo, fiz lá, eu acho que custava na época, eu consegui fazer o bolo com R$5, R$6. Fiz o bolo, meu marido tava em Rio Verde e ele chegou em casa, eu tava com o bolo, literalmente com o bolo em cima da mesa, assim, chorando. Porque se eu não vendesse aquele, como é que eu ia fazer o próximo? E eu tava chorando, eu falei, amor, como é que eu vou vender esse bolo, não sei o quê. E ele nem deu muito, assim, ideia, falou, calma, amor, você vai conseguir, vai dar certo. Me deixou lá com aquele bolo. Eu peguei,
Falei, eu preciso pensar. E foi aí que eu falei, cara, eu preciso ativar empreendedorismo, eu preciso entender como é que eu vendo essa parada. E aí eu peguei o bolo, cortei os 5, eram 5 corações. Cortei em 5 fatias, joguei brigadeiro do lado pra cobrir a parte que eu cortei do bolo. Eu gostava muito de aventais coloridos. E aí eu vesti um avental todo colorido, rosa e verde, assim, amarrei uma fitinha na cabeça e falei, vou vender no elevador. Só que o meu elevador, ele parava lá só descendo. Sei lá, ele parava, tipo assim, eu tinha um jeito que eu tinha que subir. Eu morava, guardem isso, eu morava no 7º andar. E aí eu peguei e falei assim, vou ter que subir de escada pra ninguém ver eu subindo esse bolo. Por quê? Porque eu subia de escada lá no 30. No 30 eu entrava no elevador com 2 pratinhos de bolo, assim, cheio de brigadeiro, cheirando. E aí, quando eu entrava dentro do elevador, eu ficava lá paradinha. E aí, ficava esperando alguém entrar, é isso? Ficava esperando as pessoas entrarem, cara. A pessoa sentiu o cheiro e... Cara, aí a pessoa... Gostei. Gerando demanda. Gerando demanda. A pessoa entra, sente o cheiro e fala, porra... Gerando demanda. Você não tem ideia do que eu fazia, o que eu usava de gatilho. Eu nem sabia que era gatilho, mas eu usava. era bom em marketing. Eu peguei, entrava assim, Escassez. aí a pessoa falava assim... Oi, nossa, que bolo cheiroso. Eu não dava tempo nem da pessoa respirar e falava, eu tô vendendo aqui no prédio. Só que esses aqui já estão vendidos. Mas vai sair 3 horas, bolo quentinho, eu posso levar no seu apartamento e tal. Esse aqui já tá vendido, eu vou entregar lá no 7º. Nossa, era na sua casa. Tava no 7º, eu descia, subia a escada de novo, entrava no elevador, esperava mais gente entrar. Cara, eu fiz isso durante alguns meses. Eu sei que na Até primeira... que descobriram que você morava no 7º, né? Não, Ficou magrinha, perdeu uns 10 quilos subindo não, escada. vou te falar, até que descobriram que eu não precisava mais fazer isso. Porque daí eu comecei a entender que as pessoas consumiam um bolo muito menor. Eu comecei a entender que eu tinha um público de 2 pessoas, 3 pessoas. Então, eles compravam 1, 2 corações. Eles não compravam uma forma inteira que era pra 10 pessoas. Sei que na primeira semana que meu esposo voltou pra casa, eu tava, tipo assim, ó, abanando mais de R$1.000 na minha mão, cara. Tava muito feliz. E aí eu comecei a vender só bolo de cenoura. Porque daí eu entrei no nicho. Falei, cara, eu vou subnichar, vou vender só esse bolo aqui. Quando eu abri o meu cardápio, aí eu comecei a descobrir outros erros. Aí eu comecei a descobrir outras falhas. Cardápio ruim, perdi a venda. Então aí eu, na prática real, comecei a entender que não adianta você ter o melhor bolo do mundo se você não sabe vender como o melhor bolo do mundo. Legal. E aí eu aprendi isso na raça, na prática. Quando eu vi isso nas minhas alunas, eu até então ensinava pra elas, ensino pra elas em aulas particulares e tal, mas eu nunca resolvi, assim, eu tinha cancelado essa parte de expandir, sabe? E aí eu tava numa palestra e tal, e aí um secretário de uma pessoa aí muito boa, muito importante, admiro muito, me convidou pra palestrar com essa pessoa. E aí eu falei, cara, vou. Palestrei, e aí, de repente, essa pessoa me convidou pra palestrar dentro do grupo de mentorias dele. Falei, beleza, vou. Tô gostando. Tô pegando. Vamos olhar no Instagram aqui, ver se tem alguma coisa. Não faz isso não. E aí eu fui, fiz isso, e aí essa pessoa, que eu admiro muito, me ensinou bastante, me convidou. Falou, só que, diferente de todos os convites, ele não falou assim, eu quero ser um investidor anjo, ou como que tá esse projeto, quero entender desse projeto, quero pôr dinheiro nesse projeto. Ele não falou isso. Essa pessoa me ligou e falou assim, Ayla, qual é o seu propósito? Eu falei, servir com conhecimento. E ele falou assim, qual conhecimento você está servindo hoje? Eu falei para as minhas alunas, ensinando, sendo professora de confeitaria. Ele falou assim, vamos além? E eu, por quê? Ele, porque eu vejo o propósito disso na sua vida. Só que antes da gente fazer a primeira reunião, você vai orar e aí você vai me ligar. E aí eu entrei em propósito de oração. Coloquei o projeto no propósito de Deus, coloquei em oração e, cara, tá fluindo de uma forma assim que 2023 vai ser pequeno. Vai sair, o negócio vai acontecer em 2023. Eu imaginei que se um dia eu fosse fazer isso, seria tipo... Eu imaginei que se um dia eu fosse fazer isso, ia ser do tamanho dessa bolachinha aqui, ó. E vai ser gigante. Eu achei que se um dia eu fosse fazer isso, ia ser desse tamanho. E eu acho que 2023 não vai nem caber nessa sala. É mesmo? Quando que a gente vai ficar sabendo, assim? Quando que é? Janeiro? Não pode falar de boca cheia. Não, aqui pode. A gente corta, vai. Tô brincando, corta não. 2023? 2023. Ô, Ayla, deixa eu te perguntar uma coisa.
Antes da gente entrar em Masterchef. Café? Não, obrigada. Não? Quer uma coca? Vou beber um suquinho aqui. Tá, fica à vontade. Não, agora é verdade. Você, hoje, vende um curso online, é isso? Como que é a Ayla hoje a nível de negócios? O que a Ayla tem de negócio atualmente? Tem o projeto 2023 que está em segredo para sair de lançamento, que é negócio, né? É negócio. É negócio. Show. E hoje, o que a Ayla Eu tem? vou te dar um spoiler. Dá um spoiler, beleza, valeu. Eu vou ser boazinha com essa galera. O spoiler é um negócio físico e a expectativa é que seja exponencial. Porra, legal. Agora eu já tô imaginando várias coisas, assim, sabe? Me dá só mais um spoiler. Só mais um. Vai começar em Goiás? O seu sócio é goiano? Você tem um Eu chute? sei. Você não sabe? Você tem um chute? Não. Não sei. Eu acho que eu tenho uma pergunta melhor. Ah. Qual vai ser o método de pagamento? Né? Qual que vai ser a empresa de pagamento que vai estar? Não sei, estamos recebendo propostas. O e-mail tá aberto, tá? Marcela, é o nome da minha assessora. Ah, beleza. Beleza, vamos falar com a Marcela. Mas, Ayla, hoje, quais são os negócios? Porque, pô, eu te acompanho, eu sei que, cara, você é embaixadora da Brinox, você tem um curso online, que eu sei que tá lá no link da sua bio, você faz consultoria em restaurante, que eu vejo também, você assina cardápio. Quais são os negócios que você tem hoje? Então, Bruno, hoje eu tenho algumas empresas e aí eu mesmo gerencio todas elas. Tá. No caso, a empresa que mais as pessoas conhecem hoje, eu atuo como influencer no mercado. Então, eu tenho meu Instagram, eu tenho um público ali que me acompanha, que me segue, que me ouve, que quer aprender e eu dedico um tempo a isso. Aham. Aí eu faço publicidades, hoje eu sou embaixadora da Brinox, eu já tive vários parceiros, já trabalhei com várias marcas, Balduco, Galo, nossa, tantas, assim, várias mesmo. Depois que eu saí do Masterchef, foi a primeira coisa que eu fiz. Comecei a trabalhar como influencer porque era um mercado muito bom, me dava muito retorno e comecei a deslanchar nisso. Legal. Então, hoje eu trabalho como influencer. A partir da influência do meu Instagram e também com o movimento do mercado online, eu recebi muitas oportunidades e comecei a aproveitar as oportunidades de ter o meu infoproduto. Então, hoje eu tenho um curso. Tenho 2 cursos, na verdade. Um de confeitaria artesanal, de bolos artesanais, que é a minha especialidade. Eu pego um bolo caseirinho, sabe caseirinho, bolo de vó? Sei. Eu pego esse bolo, ensino a minha aluna a fazer ele do zero ao bolo perfeito, ensino ela a agregar valor e um bolo que você conhece no mercado hoje por 30, 15 reais, pra mim, é uma desvalorização de um produto da confeitaria brasileira. Porque ele não vale isso. E muita gente comete o erro de fazer o quê? Diminuir a qualidade do produto para servir a um mercado. Isso é um erro. Porque se você vender um produto de qualidade, você também vai servir a um mercado. Tem gente que quer pagar pelo seu produto. Só que se você não acredita que você vende o melhor produto, a pessoa também não vai acreditar. Então, eu comecei... Aí eu tenho meu curso de bolos, que é esse, e tenho um curso de brigadeiros também, de brigadeiros gourmets. Então, eu atendo essa parte de confeitaria brasileira. Tá. Os meus infoprodutos hoje se resumem somente a esses 2 produtos e mentorias também. Também dou mentoria online. Faço consultoria em restaurantes, consultoria como assim? Eu faço, em restaurantes não, eu faço consultorias em confeitaria, porque é a minha expertise. Então eu entro dentro do negócio do cara, olho a cozinha dele, reestruturo toda a cozinha dele, faço a gestão de negócio, de funcionamento, de produção da cozinha dele. E se ele quiser, eu também adoro dar pitacos em marketing. Então, assim, já dei pitacos em empresas que tava faturando, tipo, sei lá, faturando um tanto, começou a faturar 2x mais. Entendi. Por conta de um pitaco, sabe? Então, quando eu entro no negócio, eu não entro só pra te dar uma melhor receita quando eu trabalho com confeitaria. Eu entro pra te dar a melhor receita e faço de tudo pra você vender essa melhor receita, Legal. sabe? É quase o pesadelo na cozinha. Mais ou menos. Eu não grito igual o Jacan, já vim pra cima, não. Para, isso aqui dá um lixo. Como fala? Não te tempero, não. Não, Cala sua boca, cala sua boca. Não, eu sou um pouco mais leve. Dou esse tipo de consultoria em Certo. confeitarias. Em confeitarias. Acho que é bom E demais. também assino cardápios. Eu tenho prato assinado em Aruba, tenho prato assinado em confeitarias. Aruba Tenho no Caribe mesmo? Aruba no Caribe.
Foi muito legal, uma das melhores experiências da minha vida. Que legal. Um grupo da indústria do turismo Aham. de Aruba me convidou para ir lá fazer um prato, uma sobremesa, assinar em um dos resorts que tem lá. Pô, que Não me lembro o nome sensacional. agora, mas foi Legal. assim, incrível a experiência lá, maravilhosa. Inclusive, podem me chamar de novo, que eu tô indo. Legal. E aí tem o Rio Verde também. Então, por exemplo, eu dou consultoria para a gestão do negócio como um todo. E se você falar para mim, Ayla, eu quero ter uma cafeteria lá no Valory Bank e eu quero que você assina para mim o cardápio da confeitaria. Eu vou lá, assino o cardápio, ensino, treino, olha a estrutura que você tem, adequo a estrutura que você tem, só assino o cardápio e vou embora. E Cara, você usa. Tem mais? Acabou? Tem. Tô anotando aqui. Eu tenho, oh meu Deus, quem parece, até parece, né? Mas eu tenho também hoje uma empresa, que é uma empresa minha com meu esposo, é uma empresa onde a gente trabalha com, como que eu vou te explicar? Quase um RH. É quase um RH. Essa é uma empresa já bem diferente de todos os meus negócios, mas que também é minha. Não tá ligado à comida. Não tá ligada à comida. Poucas pessoas sabem que eu tenho, porque é uma empresa que roda bem internamente, assim, em Rio Verde. Então, Entendi. tenho essas empresas. Cara, e então, é isso. ó, E ano que vem vou ter um dos maiores projetos da minha vida, ano com que vem vai ter certeza. uma confeitaria, né? Que você comentou, não? Não foi? Foi um chute. Só confeitaria? Tá pensando só nisso? Não sei. Veio na cabeça aqui. Não, tô brincando. Foi um chute. Ó, vamos lá. Então você tem uma empresa que gere a sua carreira como influencer. Você tem uma empresa de infoprodução, que são 2 cursos online, mentoria, consultoria em confeitarias. Assina cardápio, ainda tem uma empresa aí de consultoria em RH. Você acha que esses episódios que você passou de depressão, de síndrome do pânico, eles mais te ajudaram para ser quem você é hoje ou mais te atrapalharam? Cara, com certeza mais me ajudaram. Toda a minha história, Bruno, me ajudou. Toda a minha história me fez ser quem eu sou, sabe? Eu não tinha... Assim, eu acho que na vida, assim, a gente tem princípios que são ensinados e tem princípios que você nasce com eles, sabe? E toda a minha história me trouxe um conhecimento técnico, mas que os meus princípios bases, que eu nasci com eles... São os valores, né? São os meus valores que me ajudavam a pegar muito rápido, a entender muito rápido, sabe? Então, assim, não me faziam desistir da vida, sabe? Porque eu acho que a gente só perde quando a gente desiste. Então, por exemplo, críticas você vai receber todo dia na sua vida, de todos os lados. Mas se você não tem um olhar para isso, de entender que você vai receber críticas construtivas de pessoas, da vida, que olha para você e sabe o fruto bom que você pode dar e tenta te ajudar a melhorar esse fruto, e que você também vai receber críticas que olha pra você, sabe a árvore boa que você é, sabe o fruto bom que você quer, que você vai dar, mas nunca quer ver o seu fruto florescendo. E ela vai tentar cortar. Então você tem esses 2 tipos na sua vida, sempre. E o que vai te salvar disso? Os valores que você nasce, ou aqueles que você pega na sua vida, que você sai pegando, sabe? E foi isso que eu fiz na minha vida. Quando minha mãe virou pra mim e falou assim, eu não tenho dinheiro, minha filha, pra você fazer uma faculdade. Que é faculdade? Tá doida? Não tenho dinheiro pra isso. Falei, tá bom, mamãe, vou resolver, você me ajuda? Ajudo? Vou resolver. Demora 8 anos da minha vida? Demora, mas eu vou resolver. Eu perdi muito da minha infância com as minhas amigas. Perdi, mas eu fui fazer o que eu queria fazer, sabe? Eu tenho os meus objetivos muito claros. E quando você tem isso claro, cara, todas as críticas que você vai receber, tudo que vai acontecer na sua vida, você vai saber aproveitar. Ou você vai aproveitar pra você olhar e falar, eu nunca quero ser uma pessoa como essa, ou você vai olhar e vai falar assim, eu vou ser uma pessoa melhor que essa. Legal. Sabe? Tudo. Então, acho que tudo contribui. Quando você olha para isso tudo que você passou, tirando a experiência do MasterChef que a gente fala já, mas quando você olha para essa parte da sua vida, infância, onde você teve que ser mais mulher do que menina, em alguns momentos, tão nova, tão jovem, ir para o Rio de Janeiro e etc. Tem alguma coisa que você se arrepende, que você faria diferente? Não, porque se eu fizesse diferente, talvez eu não estivesse aqui agora. E se eu tô aqui agora é porque deu certo, foi né? aqui que Deus desenhou. Entendi. Eu acho que não. Assim, parece uma resposta muito clichê, mas de verdade, não. A minha vida, Bruno, é assim, então, é muito louco, né? Que vocês nem imaginavam que tinha tudo isso por trás, né? Nunca. Só que, Eu sabia, por acompanhar, eu sabia que você passou por muita coisa, mas não sabia que era tanta coisa assim. Tanta coisa.
Sobre isso de se arrepender ou de fazer diferente, eu acho que é uma perca de tempo você ficar pensando nisso. Porque você não vai mudar o passado. E você também não vai mudar o futuro se você não parar pra pensar no que você tá fazendo agora. Então o que faz diferença é só o seu agora, sabe? É isso aí. Eu tava vendo ontem uma entrevista do Ricardo Amorim com o Benchimol, e aí, eu não sei de qual dos dois eles falaram exatamente. Eles falaram o seguinte, cara, um deles falou que se arrependia de não ter feito algo, e aí ele falou assim, isso foi uma lição pra mim, porque hoje, se for pra me arrepender de alguma coisa, é porque eu fiz, e não porque eu não fiz, entendeu? Eu me arrependo das coisas que eu não fiz. Talvez, sabe, alguma coisa que eu faço, nossa, por que eu não fiz isso? Só que toda vez que eu me questiono, por que eu não fiz isso naquela época? Por que eu não comecei naquela época? Eu automaticamente reeduco a minha mentalidade e falo, esquece, eu vou fazer agora, porque daqui 5 anos eu vou estar comemorando e não lamentando, sabe? Então eu já bloqueio isso na minha mente, sabe? Não deixa, tem coisas na nossa mente, a nossa mente, ela domina muito o que nós vamos colher, sabe? Por quê? Porque que a gente sabe que a gente vai querer procrastinar, que a mentalidade sempre vai, que a sua mente vai sempre querer fazer as coisas mais fáceis, a gente já sabe. Então, todo mundo sabe disso, o tanto de coach que tem aí na internet hoje, eu falo muito de desenvolvimento pessoal. Só que saber, você sabe. O que você tem que se perguntar é o que eu vou fazer com isso? Legal. O que eu vou fazer com isso? Eu vou sentar e chorar ou eu vou levantar e vou fazer diferente? Então, é uma coisa que quando vem esse tipo de pensamento na minha mentalidade, eu já perdi muita coisa por aceitar esse tipo de pensamento. Nossa, e se eu tivesse aproveitado essa oportunidade? Se eu tivesse aproveitado essa oportunidade, talvez eu não teria aproveitado a melhor oportunidade da minha vida que aconteceu agora. Se eu tivesse aceitado sócios antes lá, talvez eles não tinham os mesmos princípios e valores que os meus. E se eu tivesse aceitado aquele investidor anjo, talvez hoje eu não estaria lidando com uma pessoa que tem o mesmo princípio e valor que o meu. Perfeito. Sabe? Então, assim, eu não penso muito nisso, não. E quando eu penso, o que acontece, eu falo, opa, vaza, eu que comando. Não vou deixar. Ayla, doeu receber todas as críticas que você recebeu lá no MasterChef? Doeu. As críticas dos outros companheiros você não tinha acesso ali naquele momento, né? Aí doeu um pouquinho mais, porque depois. eu nunca imaginava. Alguns eu nunca imaginava. Outros eu já sabia. Tipo quem? Mas já foi ao vivo, pô. Não, mas quem que ela não imaginava? É porque o que rolava no MasterChef? Isso rola demais. E depois, o programa, as tretas do programa, começa mesmo do meio pro fim. Por quê? No começo todo mundo é gente boa. No começo, todo mundo... Não, no começo já tinha gente ali que já metralhava a gente. Eu e o Elton era assim. Vocês foram muito parceiros, né? Muito, porque só tinha eu e ele. Tipo assim... Vocês eram os mais novos, eu acho, Eram os mais né? novos. E aí, se eu e ele não uníssemos... Fudeu, né, galera? Engolido. Era engolido. Então, assim, sabe? A gente se juntou ali, se identificou e juntou. O Elton é um irmão pra mim, sabe? E... O que acontece? Esse negócio que era ao vivo, o que acontece muito no MasterChef? Quando você tá lá cozinhando, você não ouve o que tá no mezanino. E depois o programa passa em alto e em bom som o que tá rolando no mezanino. Inclusive, MasterChef adora isso. Você não escutava mesmo? Não, que tipo isso? assim, o burburinho Aquele ali. comentário, tipo assim, Tipo assim, ela já tá ó, chegando, vou dar... Não, dá o salmão pra ela, que ela nunca viu salmão na vida, ela me contou, sabe? Isso aí não rola demais. E aí, o programa, ele começa a ser gravado um pouco antes, né? E aí, quando ele entra pra televisão... Às vezes você tá melhor amigo de uma pessoa naquela época da temporada, você vai assistir o primeiro episódio e a pessoa meteu o pau em você no DEP. E aí você fala... Aí você chega no outro dia, você quer até falar com a pessoa, não, aquilo foi no início do programa. Só que não dá, cara. O povo gosta de treta. O povo gosta de brigar. O povo gostava de porque dá audiência, focar. né? Não, e assim, o povo fala no geral os participantes. Só que Ai, cara, eu acho que eu sempre gostei de fazer do limão uma limonada. Sabe? Só que isso se fortalece porque eu não faço do limão numa limonada contando com você, com ele ou com quem tá do meu lado. Eu faço contando com Deus. Eu faço contando com Deus, Aí que eu sei que ele não vai velho. me abandonar. Então, tipo, teve várias situações ali. Por exemplo, teve uma situação que eu não preciso nem falar, mas que todo mundo vai saber, mas teve uma situação lá que me deram a liderança
Sim, foi a primeira prova de liderança, foi uma das primeiras, eu acho. Foi. Aham. Eu Foi a Juliana que te deu a liderança, não foi? Eu lembro disso. Ela é minha amiga. Eu lembro disso, porra. Foi. Te deu achando Ela que me deu. você ia se ferrar. E eu Ele que tá torci pra vocês ganharem. Você tava no time vermelho, não era? É, eu lembro, Bruno, Bruno, que isso, pô, fala cara? comigo, pô. Eu lembro disso, pô. Não, Eu cara, torci. Eu falei, Cara, esse caralho foi. vai ganhar essa porra. Qual que era o prato mesmo que vocês tinham que fazer? A gente tinha que fazer um prato caipira, era numa fazenda. Uma fazenda. Isso, cara, foi um estresse total. Foi loucura total. Foi um estresse total. Então, Eu esse nervoso, eu tô episódio- tomando água. Tá... Não, eu tava nervoso, Tá eu acho que eu continuando. tava assistindo isso, eu tava nervoso, cara. E o outro Eu tava- time achando que ia ganhar, velho. O cara já tá nervoso Não de teve uma novo. parada que eles pegaram tudo e deixaram vocês quase sem nada? Não foi? É. Você quer um Cara, eu fiquei doce? puto. Não, eu tô de boa. Calma. Ai, foi essa prova, por exemplo. Hoje eu e a Juliana somos amigas, mas lá é um jogo. E eu, Ayla, não entendia como jogadora. Eu era muito inocente pra isso real, sabe? Eu era o que parecia na televisão. Se você gritasse comigo, eu chorava. E se você me elogiasse, eu pulava de alegria igual uma criança. A minha mentalidade era de uma Você criança. tinha quantos anos na época? Eu tinha 24 anos, 24 pra 25. Eu fiz aniversário, acho que no programa, se eu não me engano. E a minha mentalidade era essa. Então, a minha inocência fazia eu fazer o quê? Desesperava. E no programa, até nessa prova, eu derrubava tudo. Eu era atrapalhada, eu era... Sabe? Você sentiu quando ela te deu a liderança, né, ali? Então. Você deu, foi uma baqueada ali, né? Cara, na hora que ela... Eu me lembro como se fosse hoje. Ó, isso é inédito. Quando ela me deu a liderança, a equipe do Masterchef, que tava todo mundo gravando assim, todo mundo fez assim... Puta que pariu. Sério? Isso vai pegar. Você viu a reação deles? Todo mundo falou assim, caraca, o que vai rolar? Porque eu era desesperada. Na minha primeira prova, eu derrubei um bowl inteiro de ovo e eu precisava dos ovos pra terminar minha torta. Sobrou 2, eu fiz a torta com 2. Então, tipo assim, cara, eu ficava num estado de emoção tão grande que eu não conseguia controlar a minha emoção. E eu não conseguia controlar a minha emoção na fala, no choro, nem nada. Eu era aquilo lá mesmo, sabe? E aí, eu peguei essa prova, e aí nessa prova, depois, eles pegaram lá um burburinho de que eu ia perder porque eu era muito atrapalhada. E aí alguém lá falou, não, filho, relaxa, ela vai derrubar o grupo dela inteiro. Uhum. Só que, tinha esse porém, a minha limonada, eu não conto com quem tá aqui. Nem com a minha mãe, eu conto com Deus. E aquele dia, eu entrei dentro do banheiro e falei, Senhor, tem tantos aventais na minha mão e eu não posso ser responsável por isso. Então, quando eu estiver sozinha, o Senhor pode me deixar passar todos os apuros. Mas nessa eu preciso do Senhor comigo, porque eu preciso levar essa galera pro mezanino. Cara, eu lembro como se fosse hoje dessa oração. Saí do banheiro e aí que tá. Olha o que a minha vida fez comigo. Quando eu era criança, eu não ia pra casa da coleguinha, comia tudo e voltava pra casa de barriga cheia. Eu tinha um espírito de liderança muito grande, porque eu ajudava os meus irmãos, eu ajudava a minha mãe. Eu era uma criança e eu não me colocava no lugar de criança. Eu já tinha autorresponsabilidade. E a minha autorresponsabilidade foi ativada. Eu falei, nós vamos ganhar essa prova. Daí a gente vai pegar uns negócios lá, uns sacos lá, né, e tal. O que a gente pega? Piqui. Nosso Goiás maravilhoso. E a nossa equipe pegou piqui. E eles comemoraram muito, porque piqui é difícil de você cozinhar e tem gente que não gosta. Só que nós estávamos... Era cozinha mineira, né? Era cozinha mineira. E aí, olha o que rola. A gente serviu pra uma galera que foi lá experimentar e que ia voltar. A galera era de São Paulo. E o paulista, ele não conhece muito piqui e tal. Goiano ama piqui, mas tem gente que não conhece, ou vai amar ou vai odiar. E a gente fez, e eu sabendo do que era piqui, já deixei bem leve e tal. Só que eu fui uma líder muito boa pra minha equipe, sabe? Eu consegui liderar todo mundo, eu consegui assumir a responsabilidade e tudo, e entregar. E aí, a equipe, eram 3 votos. Era o voto do público e o voto dos chefes. E aí tinha 2 chefes convidados. A do público foi pro outro time, não foi? Foi pro outro time. E aí eu lembro que quando a do público foi pro outro time, cara, o time Eles azul já pularam. começou a pular achando que eles iam ganhar, já meteram um pau. Cara, eu lembro que teve um cara, eu não lembro quem, que pegou e falou assim, lembro, foi o campeão, o que ganhou, esqueci o nome dele, qual é o nome dele? Rodrigo. Ele pegou e falou assim, ganhar de lavada é mais gostoso, ganhar desse jeito é mais gostoso que a de lavada, porque a maioria do público realmente foi pra eles, Foi, né? porque o público era paulista. Isso. E aí o público comeu lá o nosso prato e tal, beleza. Foi fudeu. Só que, cara, eu tava tão convicta de que Deus estava comigo
que eu olhei assim e falei, respira, vai dar tudo certo. E pronto, acabou. E a gente pegou e eu foquei nos chefes lá, olhava pro chefe, pelo amor de Deus, Jesus, faz alguma coisa, eu preciso agora, não é daqui 5 minutos. E foquei neles. E aí era um voto de 3 chefes. Eram 2 chefes convidados e o voto dos 3 chefes valeria 1. E aí deu. O público votou neles, a maioria foi neles. Os 2 chefes votou no nosso grupo e aí ficou empatado. Aí veio os 3 chefes dar o parecer deles. E eles focaram em pegar toda a carne do nosso grupo. Olha como Deus faz as coisas, né? Eles deu briga no freezer pra pegar todo o frango. E esse foi a nossa bênção. Por quê? Eles pegaram todo o frango, pegaram muito frango, a gente ficou com pouco. O que a gente teve que fazer? Eu falei, corta o frango no meio. E se o frango tivesse inteiro, não daria tempo de cozinhar. E a gente cortou todo o frango no meio. Só que eles focaram na carne e esqueceram do queijo. E a gente pegou o queijo certo, fez tudo certo. Era uma prova mineira. E eles usaram um queijo que não era mineiro, um queijo nada a ver. E aí, a nossa comida tava gostosa, tava show. E a gente acabou ganhando. Foi. Então, tipo, cara, eu agradeço. E eu ainda falei, naquela hora eu tava com a voz tremendo, assim, mas eu falei, tem muita gente que não acredita no meu trabalho, mas eu vou dar trabalho. E aí, cara... Ali a Juliana já sentiu ali o drama. Cara, eu vou falar o que ela me falou, tá? Ela me falou que ela acreditava em mim. Ela me falou. Beleza. Sério? Tá. Mas aí, mas agora, Depois, tipo, né? a parada do negócio é que toda hora eles ficam cutucando pra sair uma treta, né? Porque eu lembro que quando voltou pra cozinha, né? Uma das primeiras coisas que a Ana Paula falou já foi em você e já falou, pô, parece que te deram o avental. Eles deram uma alfinetada. Eles lá. vão dando uma alfinetada lá o tempo todo pra ver se sai uma... É por isso que as tretas começam, só que as maiores tretas começam do meio pra frente, porque daí a gente assiste, e aí a gente vê, sabe? Como assim você assiste? Porque, tipo assim... Você assiste o programa enquanto você tá fazendo o programa? Não. Ah, tá. Tipo assim, ó, o programa, vamos dizer, tem 6 meses. 6 meses, certo? A gente grava 3 e aí ele começa ao vivo pra vocês no primeiro. Então, quando eu tô gravando o 3º mês, eu tô assistindo o primeiro. E quando eu tô assistindo o primeiro, eu já fiz amizade com muitas pessoas. Só que no primeiro programa, essa pessoa meteu o pau em mim. E aí eu descubro aqui. Aí a treta começa a dar do meio pra frente. Entendi. Entendeu? Porque daí você ouve, você vê e tal. E foi do meio pra frente, pode observar, no meio da temporada, que eu ganhei uma prova de um chefe, que é a Estrela Michelin, que eu comecei a acordar. Inclusive, a Juliana, agora é sério, a Juliana, ela me ajudou nisso, cara. Porque teve um dia, a Juliana, ela é muito racional. Eu sou muito emocional, a Juliana, ela é muito racional. Ela fazia as coisas lá, mas é porque ela é racional, sabe? Ela entrou pra jogar e ela vai jogar, sabe? E aí, um dia, cara, eu não sei se ela ficou com pena, com dó de mim. Ela falou assim, ela vai almoçar comigo hoje. Aí eu falei, tá bom, né? Vou fazer o quê? Eu fui. Cara, ela me descascou. Ela falou, larga de ser burra. Lá, gente, faz isso, faz aquilo, você tem que aprender a lidar. Tipo assim, ela me deu uns tapas na cara, sabe? E nesse dia desse almoço, ela ligou muita coisa em mim que nem existia, sabe? Tipo, na primeira prova, eu faria isso de novo, porque tem a ver com valores, eu nasci com isso. Mas no primeiro dia eu parei minha prova pra ajudar uma senhorinha a fazer a prova dela. E pra mim, aquilo era natural. Porque o meu sucesso não depende do fracasso do outro. Mas pra muita gente, falou, você tá louca? Eu falei, cara, mas isso é natural pra mim. Então, ela ativou em mim coisas, ela me pegou e falou, acorda pra vida, o que ativou em mim coisas que eu precisava. E do meio do programa pra frente foi que eu comecei a melhorar, sabe? Só que eu não dava muita pano pra treta, não. No DEP mesmo... O que é o DEP? DEP é aquela parte que vocês veem a gente falando, saca? Que... Aquela partezinha tipo lá. Entrevista ali, né? Isso. Sempre tem uma pessoa que fica te perguntando e tal, e levando aquela parte, né? E os caras eram treta. Então, muitas perguntas que eles perguntam. Essa é a minha diferença. Porque quando eu entrei, o público falou assim, tá, agora essa menina mostra as garras. Porque as garras não existiam, porque eu era aquilo. Então, eu era aquilo, sabe? Eu amo o meu próximo como a mim mesmo. Eu estendo a mão. Se tiver só um, nós vamos dividir. Se for 3, 4, nós vamos dividir em 3, 4. E é isso, sabe? Eu fui criada nisso, cara, sabe? As pessoas não entendiam porque as pessoas estão desacostumadas de você ser honesto, de você amar o próximo incondicionalmente, de você viver isso. Não porque você leu numa Bíblia, sabe? Não, mas de viver isso de verdade, viver isso de verdade, sabe? E como as pessoas não conheciam a minha história, não conheciam a minha história de vida, eles achavam que isso era balela e que uma hora eu ia
cair nas minhas garras. Só que não rolava, Não foi, né? porque não existem essas garras, sabe? Muita gente pergunta, eu falo muito sobre essa parte de amar o próximo incondicionalmente, e muita gente não acreditava no programa no início, que eu era tão boazinha assim. Mas o que as pessoas não sabiam é que eu sou fruto disso. Real. Os meus 2 pais são adotados. O meu pai foi trocado por 1 litro de pinga e a minha mãe foi pegada na rua desnutrida. E os meus avós amaram incondicionalmente os meus pais. E me deram lar. E me ensinaram valores. E me ensinaram quem eu sou hoje. E me amaram. Tanto que nenhum dos meus amigos mais próximos da minha infância sabia que os meus pais eram adotados. Porque não fazia a menor diferença pra mim, sabe? Não fazia a menor diferença pra mim, pros meus irmãos, pros valores que a gente tinha. Meus amigos de infância, eles nem imaginavam que eu fazia isso, de botar comida na meia pra levar pros meus irmãos. Porque a gente se divertia com isso. Porque a gente amava o que a gente tinha. Eu amava ter uma amiga que a mãe servia um lanche, sabe? Eu não focava no problema de não ter um lanche na minha casa. Eu amava o que eu tinha, eu amava as pessoas que me ajudavam sem saber. Então, as pessoas estão desacostumadas, estavam muito mais na minha época do MasterChef, a ver pessoas de verdade. A ver pessoas que são de verdade. Se você me xingar, eu vou chorar, ué. Vou fazer o quê? E falar nisso, pessoas de verdade, assim, eu fico com a dúvida, Ayla, vendo lá o programa, é verdade aquele posicionamento dos apresentadores? Dos jurados? É daquele jeito mesmo, aquilo? É assim. A gente não pode ter contato com chefes. Contato é zero. Não. É mesmo? Nós somos proibidos de ir no restaurante deles durante a temporada, pra não haver favoritismo, sabe? Então, e é legal isso, é válido pro programa rolar bem, sabe? Porque querendo ou não, você cria relacionamento, você cria, sabe? A Paola mesmo, ela me descia o pau, mas chegou um momento em que ela começou a sentir compaixão por mim. Mas a sua evolução no programa foi muito grande, dá pra ver. A Ayla do começo pra Ayla que saiu foi... Cara, eu estudava muito. A gente chegava em casa meia-noite, eu estudava até 3 da manhã, 6 da manhã, eu tomava um banho gelado, corria pro ponto pra pegar a van, pra ir pro programa. Então, tipo, eu estudava muito porque eu tinha consciência de que no programa, gastronomicamente, eu era burra. Tinha muita coisa que eu não sabia. Como é que eu ia saber se eu vivi minha infância, minha adolescência inteira sem ir no restaurante de alta gastronomia? Você teve que fazer o pato, não teve? Cara, foi muito de Deus aquele pato. Não, pato não. E o que você fala? Pato. Cara, os caras desceram um pato. Eu falei, mano, se desse um pato, eu não sei nem como que eu começo a fazer esse negócio. Cara, sabe quem me salvou do pato? 2 pessoas. Minha avó e meu sogro. Minha avó, porque minha avó me ensinou a temperar frango. E eu orei antes daquela prova, porque eu ia com 2 amigos. Galinha voa um pouco, pato voa um pouco, deve ser o mesmo tempero, cara, né? Foi real, mais duro, né? Porque a minha avó me ensinou uma parada de você furar o frango por dentro pro tempero entrar. E eu sabia que carne de pato era muito dura. E o meu sogro, porque o meu sogro me deu uma viagem de presente com a família toda do meu esposo, e a gente foi pra China. A gente passou quase 30 dias lá. E lá a gente comeu pato laqueado. E, cara, aquela viagem foi um presente na minha vida. E eu me lembrei, eu comi exatamente como eu apresentei. E eu me lembrei de tudo da viagem, de tudo que aconteceu lá. Então, tipo, os 2 me salvaram naquele dia, sabe? E eu comecei a conversar com o pato. Falei, Deus, me ajuda, patinho, eu vou te fazer muito bem, me perdoa. Eu lembro disso, dele, assim, você passava a mão nele e tal. Passava a mão nele, fazia um carinho nele. E aí deu certo, rolou, sabe? Mas aquela prova foi uma prova muito difícil, porque eram 2 amigos muito grandes, né? Eram o Elton e o Edu. Né? Então, minha única saída, cara, foi oração. Porque se eu tivesse no emocional ali, eu falava, não, podem ficar que eu vou embora. O Elton, ele saiu depois de você, antes de você? Antes de mim. Antes de você, né? Ele é top 6, eu sou top 5. No pato laqueado. Inclusive, ele fez um stories, ele tá em Bali, aquele danado. Ele tá rodando o mundo todo aí. E aí, ele tá em Bali e aí ele fez um stories. Comendo um pato. Viu um pato laqueado. Falou, olha aqui, esse desgramado. Ele me mandou um vídeo no WhatsApp. Amigo, olha esse negócio aqui que me tirou e tal. Pato laqueado, maldito pato. Ele detesta pato laqueado. Mas eu não julgo ele não, porque eu também não como mais bacalhau. Entendi. Ô, Ayla, dos chefes, cara, qual que é o mais porreta lá dos 3 lá? Porque o Jacan, eu gosto muito também do Pesadelo na Cozinha, assisto muito, adoro. E aí eu já costumo, só que o Jacan, eu acho ele fofo, cara. Sei lá, parece caricato, né? Assim, né? Cara, o meme vem pronto, né? O Jacan, a roupa que ele usa e tudo.
Engraçado. Mas a Paola, ela me parece ser, cara, a Paola é doída, né, velho? Tipo, ela pega pesada ali. Eu tenho a impressão, sim, e exatamente o que você falou. Parece que a Paola, ela é mais íntegra, ela é mais verdade no que ela é ali. Tipo, parece é aquela pessoa eu que tenho a não impressão grita, que o mas... Fogaça, parece que ele é mais, assim, forçadão pra ser bravo. Parece que ele não é bravo. Parece que ele tenta ser bravo. A Paola parece que a bicha é bruta. Olha que interessante. É na palavra dela. Ela não é bum, mas o que ela fala parece que vai ali na boca do estômago. Cara, ela é uma mulher de presença. Você chega perto dela, você nem sabe quem que é ela, você fala, caraca, quem é essa mulher, sabe? Uhum. A Paola, ela tem uma femininidade, assim, presença, sabe? Ela sabe quem ela é, sabe? E ela sabe defender quem ela é. Mas ela é muito interessante vocês falarem isso, porque... A sua pergunta foi quem é o chefe mais porreta, né? Cara, cada um ali me ensinou algo. Todos me ensinaram. A Paola marcou muito, porque a Paola me dava muito porrada, mas era pra me ensinar, sabe? Tanto que no programa eu fiquei muito emocionada quando me contaram que o dia que eu saí, ela sentou no tablado e chorou, sabe? Então, tipo assim... E ela chorou ao vivo também lá no programa e tal. Quando eu saí, todo mundo chorou quando eu saí, eu chorei, né? Mas cada um me ensinou alguma coisa. Só que, se você me perguntasse qual é o chefe mais porreta, pra mim, é o Fogaça. É mesmo? Cara, ele tem uma casca bruta ali, que eu vou te falar, eu levo pra vida. Que ele falava assim, desde o primeiro programa, desde a minha prova da torta, que eu tava fazendo a torta, e ele falou assim, cara, ela tá muito nervosa, ela tá muito enrolada, mas ela vai conseguir. Ele fala assim, longe, né? Eu ouvi só depois do programa ir ao ar. E... Ele acredita nas pessoas, sabe? O Fogaça, ele acredita no sonho das pessoas, sabe? E quando ele gritava assim, vamos, Ayla! E todo mundo acha que é tipo assim, cara, que cara grosso. Ele tava falando... A impressão minha, tava certo. Cara, só que nesse momento que ele grita isso, ele fala, cara, eu tô acreditando em você, vambora! Levanta a bunda aí e faz alguma coisa, sabe? Então, assim, pra mim, ele pra mim é o chefe que eu criei um relacionamento maior com a Paola, mas hoje é um dos chefes que eu mais, assim, acompanho, que eu amo a história. Com eles depois, em algum momento da sua vida? Cara, eu cozinhei depois no restaurante do Fogaça, um dia lá, até pra gravar um programa, foi muito legal a experiência. Jacan, muito pouco, já vim em alguns eventos, e a Paola nunca mais vi, depois do Masterchef, nunca mais vi. A gente tem um encontro marcado, ela não sabe ainda, mas nunca mais vi ela, assim, só acompanho, sabe? Acompanho os restaurantes e tal, até por questão de estar no mercado aí, mas nunca mais vi os três, assim. E qual que você acha que cozinha melhor, Famal? Não? Nossa, o que você acha que vai... Cara, eu fui no restaurante dos três. O restaurante que eu mais gosto da comida é do Fogaça. No Cão Velho. Eu fui no Cão Velho, Sal, né? Tem um sal. No Sal, Eu gosto da comida mesmo, eu gosto muito do Sal, que é no Shopping Jardim, se eu não me engano. É mesmo, engraçado. Quando eu olho, tipo, assim, eu não entendo porra nenhuma. Quando eu olho pros três é o que eu acho que menos cozinha. Olhando assim. Olha então, por isso que eu falei, cara, que doido, porque pelos feedbacks, porque quando você vê no feedback do Jacan, o feedback da Paola, principalmente da Paola, é muito técnico. E o Fogaça sempre que eu vejo feedback mas dele, é aí que tá. É aí que tá o negócio. É assim, ó, a gastronomia, ela tem vários meios. Então, tem a gastronomia francesa, tem a gastronomia molecular, tem a gastronomia italiana, tem a gastronomia brasileira, sabe? E você vai se destacar na gastronomia que você escolher, mas trazer a sua verdade. O Jacan, ele cozinha comida francesa. Você chega no restaurante dele, tem caviar, tem não sei o quê, tudo francês, tem pato. Não sei se tem pato lá não, mas tem tipo, várias comidas francesas, é um restaurante francês. Então, ele põe a verdade dele ali. E usa as técnicas francesas, que é muito mais técnico do que uma comida brasileira. Sim. Você chega na do Fogaça, é uma comida brasileira. Então tem tempero, tem um pedação, tem um aligot maravilhoso, tem uma comida com tempero, sabe? Tem fritura, tem isso mesmo. E você chega na Paola, tem uma cozinha mais mediterrânea, tem uma cozinha mais, assim, algumas coisas naturais e tal. Ela é argentina, mas ela se considera brasileira e também, acredito, considero demais, porque ela... tá no Brasil há quantos anos, movendo esse mercado da gastronomia, né? Respeito muito. Só que é a gastronomia dela. E o brasileiro, ele vai acabar se identificando mais com a comida do Fogaça. Porque ele traz mais a verdade dele, que é mais próxima da nossa gastronomia, entendeu? Entendi. Então, de sabor, assim, e tal, é uma coisa que eu gosto muito. E eu
avalio sempre por esse ponto. O Ian Baiocchi, eu acho ele genial, porque ele estudou em vários lugares aí do mundo, mas quando se chega no restaurante dele, tem ingredientes brasileiros, sabe? Tem comida ali que você come, você fala, nossa, tem tempero. Uhum. Ele tem lá no Trattoria uma massa lá que é da avó, inspirada na avó dele. Cara, aquilo tem um tempero que você fala assim, podia ser Com feito carne de no panela, fundo né? de um quintal, mas é uma comida assim que você fala, meu Deus, que delícia, quanto tempero tem aqui, Então ele traz esse tempero brasileiro, sabe, essa coisa. É um restaurante italiano. Então eu acho que o chefe que traz a sua verdade, provavelmente você vai se identificar com uma comida que você tá mais... Mas engraçado, tem muito isso lá da Itália, né? A comida italiana. As melhores comidas que eu comi, quando eu fui primeiro de mel, foi na Itália, foram em cantinas, coisas bem pequenininhas que era na casa. É isso! Eram casinhas. Eu peguei uma referência, um dia eu tava saindo... Eu tava fazendo um tour e foi um dos melhores lugares que nós fomos, tá? A melhor comida que nós comemos, uma das melhores na Argentina. Foi em Roma esse dia. Na Argentina? Na Itália, lá em Roma. Eu saí de uma visita que nós estávamos fazendo lá e perguntei uma referência pra guia. Falei pra ela assim, eu queria comer alguma coisa, agora eu tô com muita fome e não vamos achar coisa aberta rápido aqui, fácil. Ela falou, vocês têm, assim, alguma coisa que vocês, alguma referência que vocês querem? Não, qualquer coisa, pode ser simples, qualquer coisa, pode indicar. Aí ela falou, vocês vão pegar um Uber aqui e coloca tal endereço. Rapaz, na hora que nós chegamos, eu olhei aquele lugar que parou, olhei, falei assim, será? Ela falou, você vai ver, bem simples, mas é bom, pode confiar. E chegar lá, você pede o vinho da casa. Eu falei, tá bom, beleza. Cara, o que é isso? Delícia. Pelo amor de Deus, o que era aquilo? Não, loucura, era uma senhora, cara. Uma senhora, o marido dela, eu lembro direitinho, como se fosse hoje. Era a varanda da casa dela, Bruno, na garagem da casa dela. Legal. E ela com as mesinhas lá servindo. Cara, foi uma das melhores comidas que nós comemos lá. Disparado. Cara, é muito legal. Quando eu fui não no Rio, né, mas Ilha de São Paulo, lá perto de Salvador, na Bahia. Morro de São Paulo. Morro de São Boa Paulo. de São Paulo, é. Aí a gente foi fazer um passeio de lancha pelas ilhas, né? Aí a gente parou numa dessas ilhas que tinha um restaurantezinho, que eram as cadeias tudo de plástico assim na praia mesmo. Cara, foi o melhor panelinha de polvo que eu comi, porque o cara tinha recém-pescado. Olha que Fresquinho. Fresquinho. Cara, fresquinho. Tipo assim, o cara tinha pescado há 15 minutos. Porra. Cara, isso pra mim é alta gastronomia. É por isso que eu defendo a confeitaria brasileira. Eu defendo o brigadeiro, a cocada, o bolinho de vó. Porque isso, pra mim, alta gastronomia não é uma comida mega elaborada, nada contra técnica e caviar. Mas alta gastronomia pra mim é uma boa comida. Olha, como é que você lidar com isso? Com doce na nossa rotina todos os dias? Comendo. Como é que você faz? Como Me muito. fala, é sério. Mas É mesmo, mas tipo, como é que saúde faz? tá em dia, tá tudo certo. Tá tudo certo, né? Os quilos tá mais, mas vamos correr, vou resolver do jeito. Mas parar de e seu comer, eu não marido? Ele é doceiro? É. A minha família, cara, é uma loucura, porque eu moro mais com a família, eu convivo mais com a família do meu esposo, né? E o meu cunhado é endocrinologista e ele, tipo, ele dá dieta, ele tenta salvar todo mundo na casa. Mas Aí Ele deve ficar louco. com você na família não dá pra salvar, né, cara? cortando glúten e açúcar, eu fazendo glúten e açúcar. Puta que pariu. Mas eu como. E as pessoas perguntam, o que eu vou servir? Cara, eu só não tô comendo aqui porque eu preciso conversar, mas eu... Vai acabar daqui a pouco. Como? Eu sempre falo, cara, não fica com vergonha de me oferecer nada, porque eu não faço cerimônia. Eu como o meu e o seu, se deixar. Tem um cara lá recentemente eu convivi muito com o Paulo Machado, lá em São Paulo, em Alphaville. O cara me ensinou muito de negócio, de palestrar e tudo. E pra mim ele é um mentor, assim. E aí ele falou, né, que ele falou, cara, eu palestrava muito lá pra ele falou assim, vou falar uma coisa, ele falava direto, vou falar uma coisa pra vocês. Vocês acham que essa menina não come? Essa menina come muito. Porque ele me chamou pra casa dele a primeira vez, achou que eu ia, né, fazer a fina. O quê? Pra caramba. Fiz um pratão lá, eu e a mulher dele vivia dividindo o prato lá, pegando uma da outra. Eu como muito, real. E eu amo comer. Acho que Deus olhou e falou assim, vou dar a profissão certa. Comida. Caramba, mas impressionante. Porque você não é tão fora assim. Você tá fora do peso, mas você não aparenta ser fora do peso. Cara, eu acho que eu tô com o meu peso mais fora, assim, porque eu tô fazendo Eu tô fazendo muita comida. Cara, se eu ficar... Muito teste. Não, se eu ficar comendo isso aqui todo dia, você esquece, cara. Ficar mais 2 horas aqui, Vagão. Vai soltar, velho. Vai. Eu te juro que eu corto. Ai.
Eu tô trabalhando muito na minha cozinha. E aí eu tô comendo muito nos últimos meses. E aí acabou. Agora eu tô no meu. Acho que eu nunca cheguei nesse peso que eu tô hoje. Mas é uma coisa assim. Eu não. E o pior é que essa é uma dor, sabe? De muitas confeiteiras. Falar, Ayla, como que eu vou ser confeiteira? Não tô conseguindo ter uma vida saudável e tal. Eu acredito que tudo é uma coisa de balancear, Equilíbrio, né? Então, equilíbrio. Então, eu tento, não sou muito do esporte, não sou real, mas, por exemplo, eu tento fazer um esporte que eu gosto. Eu amo Muay Thai e eu amo correr. Então, quando eu posso, eu tô fazendo, Legal. sabe? Porque eu preciso fazer pela minha saúde e tudo. E também a realidade é que assim, eu como muito, eu amo experimentar coisas novas. Hoje mesmo eu fui na Richese, inclusive, experimentar uns doces novos, ver o que tinha de diferente e tal, porque eu tô sempre ligada no mercado. Buscando referência, né? Buscando referência, sempre ligada no mercado, o que tá, o que não tem e tal. E seu perfil, Ayla, desculpa te cortar só um pouquinho. Você falou de que você busca muita referência. O seu perfil é de tentar inventar sempre a roda algo novo, ou você gosta de pegar aquilo que já existe e aperfeiçoar mais, assim, cara, que eu vou botar isso aqui de outra pegada, vou melhorar isso que já tem. Qual que é seu perfil? Cara, só pra eu não me perder, o que eu tava respondendo? Sobre a Richese, você passou na Richese, bolo, você gosta não, mas de... eu falei, era outra pergunta, né? Eu esqueci. Enfim, eu falo muito. Qual que é? Não me lembro. A gente vai lembrar daqui a pouco. Desculpa, te interrompi, você perdeu a linha. Mas não tem problema, não. Mas enfim, eu sou... Peraí, que eu não consigo não terminar um assunto. Lembrei, você perguntou do peso. Então eu tento sempre balancear, sabe? Ponto, é isso. Porque senão eu não consigo continuar sem achar que eu não te falei o que eu ia falar. Sobre isso, eu acho assim, ó. Tudo já existe. Ninguém inventa nada novo. Tudo já existiu. Só que as coisas são muito renováveis, sabe? E eu acho que o segredo de um grande empreendedor é encontrar no mercado aquilo que ninguém tá vendo. Então, o que eu faço? Hoje eu comentei que eu vou ali na Richese. Eu vou no mercado de confeitaria para acompanhar o mercado. Mas quando eu quero criar um produto, eu vou numa pizzaria, eu vou numa coisa de salgado, eu vou numa casa de risoto, eu vou em outro lugar que não seja do meu nicho. Porque eu preciso trazer para o meu nicho aquilo que ninguém viu ainda. Mas já existe. Com certeza já existe. Entende? Então, assim, Ayla, mas tem coisa que você cria. Um dia alguém criou o macarons, mas antes do macarons existiu o suspiro, que é a base do macarons. Então, tipo assim, a pessoa só renovou aquilo, sabe? Então, eu acho que tudo já existe, mas eu sou do time que eu tô sempre procurando aquilo que ninguém ainda não viu. Uhum. Aquilo que ninguém viu, que tá ali, mas tá ali. Só que eu tô procurando o que ninguém viu. Por exemplo, tem muito doce chinês, japonês, que aqui no Brasil ninguém nunca viu. Então, se eu procuro no YouTube, na internet, nos lugares assim, eu falo isso para as minhas alunas, isso não é nem segredo, não. Escorpião trufado, né? Cara, eu procuro real. Na China. Escorpiãozinho trufado. Uma das coisas que me salvou no MasterChef foi um molho de pistache para uma carne. E eu falei, cara, e tinha uma frutinha lá perto, que era frutas vermelhas. Eu criei um bolo de frutas de ganache de pistache com frutas vermelhas e ganhei a prova de 36-7. De 34-7, sei lá, você que acompanhou muito aí. Foi uma prova do bolo lá que a gente ganhou de lavada. E eu criei o bolo baseado numa comida salgada que eu comi. Então, eu gosto de olhar no meu mercado aquilo que ninguém ainda não viu. Não viu, mas tá ali, sabe? E eu fico... Ninguém viu isso aqui, peraí. Legal. Pega logo, entendeu? E aí pronto, já era. Mas eu não acho que a gente tem que ficar criando demais, tentando... Se eu parasse pra pensar assim, eu só vou começar um negócio quando eu criar algo que não existe, eu nunca ia começar um negócio. Sabe? Você não consegue, você fica travado, sabe? E aí você tá perdendo time ali, sabe? Então, eu sempre olho pro negócio. Por exemplo, meu bolo de cenoura lá. A forma de coração já existia nos Estados Unidos. Mas aqui no Brasil, ninguém nunca tinha visto um bolo de cenoura em formato de coração. Hoje, essas formas estão muito conhecidas no Brasil. Eu uso uma forma quadrada que, quando eu comecei a usar ela, poucas pessoas sabiam, ninguém sabia de que marca que era essa forma. Eu recebi direct direto. Por que seu bolo é quadrado? O que tem diferença no seu bolo? Nada. É um bolo de cenoura, o melhor que você vai comer na sua vida, com brigadeiro belga, só que é quadrado. Eu falei pra Camila, viu? Pra Marcela. A Marcela, né? A Marcela, Falei pra Marcela. Marcela, sim, você é um pouco cara de pau.
E eu queria ver se ela não dá pra trazer alguma coisa aí pra gente. Tá? Falou, nossa, a Bruna, ela já tá aí, ela não levou nada, senão ela levava com certeza. Ainda bem que ela falou então isso. Demorei demais pra pedir. Porque eu pedi ontem, falei ontem. Então eu já ia falar, ué, que disse falou. Não, real, se você tivesse falado, eu teria trago e provavelmente seria bolo de cenoura. Bolo de cenoura. Cara, sabe como foi que a minha loja... Quando eu tinha uma lojinha, que não era uma lojinha, era um container. E aí eu vendia doce nesse lugar. Eu fiquei conhecida por vender bolo no elevador do meu prédio, acabei sendo convidada para esse food truck, e aí eu vendi uns bolinhos lá. A minha loja tava indo muito bem. E eu me lembro até que na época, Ai, cara, ela é muito famosa aqui em Goiânia, tem uma loja de roupa, uma influencer. Ela é muito conhecida aqui em Goiânia, tem uma Danila Guimarães. Opa, esposa do Serginho, grande amigo meu. Cara, a Danila Guimarães não sabe o tanto que ela mudou minha vida na confeitaria. Olha que legal. Ela foi visitar esse lugar no dia da inauguração. E aí eu falei, cara, vou dar um bolinho pra ela. E no mercado só tinha bolo de caseirinho grande. E quando eu descobri ali que eu precisava fazer menores, eu comecei a comprar forminhas menores pra parar de cortar bolo em coração. Então eu fiz porções tipo unitárias assim. E dei uma caixinha pra ela toda bonitinha, com fitinha. Desde sempre eu entendo que se eu agregar valor no meu produto, eu ganho mais lucratividade. Porque eu não tô vendendo só um pão de queijo, eu tô vendendo uma experiência. Que ele vai abrir uma caixa, que ele vai não sei o quê. E eu fazia isso desde sempre. Aí eu peguei e dei pra ela. Eu acho que ela chegou dentro do carro, tacou dentro do carro, sabe? E tá tudo certo. Só que Deus é tão bom que deu uma fome nela de madrugada. E no dia da inauguração do negócio, ela abriu esse bolo de madrugada e ela postou um stories. Melhor bolo de cenoura que eu já comi na minha vida. Que massa. Só que o bolo tava tudo amassado. Você já falou isso pra ela? Cara, eu nunca falei isso pra ela. Grava, por favor, o horário aí que eu vou mandar esse corte pra ela. Cara, ela postou um stories de madrugada com meu bolinho tudo amassado, assim, tudo derrubado, Massa. comendo e falando que era o melhor bolo de cenoura que ela já tinha comido na vida e marcou o meu arroba. Legal. No outro dia, eu acordei 5 da manhã, meu Instagram tava... Cara, eu ganhei 10 mil seguidores em um dia. E vendeu um bolo pra cacete. Aí eu comecei a investir no bolo de cenoura. Aí o que aconteceu? Eu comecei a investir no bolo de cenoura, entendi ali que fazia muito sucesso e tal, minha loja bombou e tal, o quiosquinho lá bombou e tal. O que aconteceu? Aí caiu um pouco o fluxo de caixa, caiu um pouco o faturamento. Falei, preciso pensar em coisas novas. O que eu vou fazer? Falei, vou pôr meus bolinhos em salão de beleza. Porque todo mundo vai pra salão de beleza, né? Tem aqueles bolinhos lá e tal. Sacada. Cara, mas olha só. É dessa forma que eu vejo o mercado. Eu chegava em salão de beleza, tinha aquele bolo grande, que é o caseirinho normal. Sim. Só que as mulheradas, elas ficavam com vergonha de comer. A cliente, ela fica com vergonha de ir lá, sujar a mão, pegar o negócio e comer, sabe? E eu percebia isso. Eu falava, cara, todo mundo tem vergonha. Eu falei, não, eu vou pôr meu bolo no salão, só que eu quero pôr num salão que tem alto ticket, porque era o público que eu queria alcançar. Eu já valorizava o meu produto, eu não vendia o meu bolinho de cenoura por R$30. Eu já vendia 60, 70 reais. E eu queria pensar numa forma que ela comesse. E ela tinha que ter meu contato. O que eu fiz? Eu peguei, olha só, é assim que eu vejo o mercado. Eu peguei uma forminha de pão de mel, que é desse tamaninho, e criei um mini bolinho de cenoura, peguei um suplazinho, que é um pratinho de servir, que tem em casamento, servir doce fino, peguei o meu bolo de cenoura, coloquei em cima daquele suplazinho de doce fino e coloquei uma cobertura de bico, que seria para um bolo confeitado. E fiz o meu bolo de cenoura para servir em salão de beleza. Aí, eu pesquisei quais era o salão que eu queria, o público que eu queria. E aí, tinha um salão lá perto do Goiânia Shopping, que era de 2 meninos, 2 irmãos. Eles são muito bons, incríveis, na verdade. Eu não liguei pro cara e falei, posso deixar meu bolo aí? Não, eu fiz o bolo, botei numa caixinha, botei uma fitinha, fui lá. Falei, oi, tudo bem? Deixa eu te falar. Morrendo de vergonha, mas eu encarava, a vergonha não me segura, não. Eu falei, olha, eu tenho uma confeitaria, eu queria servir bolo de graça pra você aqui no seu salão. A única coisa que eu quero é deixar um papelzinho com os meus contatos e cartõezinhos. Eu te dou bolo de graça toda sexta e sábado no primeiro horário do seu salão. Ele olhou pra mim, tá, deixa aí. Peguei, deixei a caixa lá e fui embora. Quando eu entrei dentro do carro, a gente fez a volta no quarteirão, os meninos me ligaram. Que bolo é esse, pelo amor de Deus? Não, pode voltar aqui que nós vamos negociar, não sei o que, não sei o que. Entreguei bolo pra esses meninos durante muito tempo. O faturamento da minha loja fez assim, ó. A importância de dar pra receber, né? Só que as clientes me ligavam e falavam assim, você tem que também ter essa sacada. Só que, é aí que tá a sacada. Eu deixava meu bolo lá e deixava cartãozinho. Não podia ficar sem cartão, porque senão eu tava jogando dinheiro fora, entendeu? Aí eu
as clientes me ligavam, eu quero aquele bolinho de cenoura porque eu vou ter um chá de bebê, eu quero esse bolinho de cenoura. Teve cliente que tirou bem casado de casamento pra pôr aquele bolinho de cenoura. Gente do céu. Danila Guimarães, muito obrigada. Meninos, Subilt, acho que chama, não sei. Subilt. Não, só que não é o Subilt. É 2 meninos que são sobrinhos dele. Sim. Eu esqueci o nome de vocês, meninos. Não é o desculpa. Diogo, não? Diogo, não. Dois irmãos? Ah, não sei, porque o Diogo é sobrinho do Sul, ele tem um salão lá. São 2 sobrinhos deles. E aí os meninos me ajudaram demais. Esqueci agora o nome, mas enfim. Coloquei lá os bolinhos, me ajudou demais isso. E é dessa forma que eu vejo o mercado. Olha só, cara. Bolo de cenoura existe em todo quanto é lugar. Forminha de pão de mel existe por aí. Bico de confeitar um bolo existe por aí. Suplá de pôr doce fino existe por aí. Só que eu paro, olho e falo, eu não vou botar um bolo que ninguém vai cortar, ninguém vai comer. Eu quero botar o bolo que todo mundo vai comer. Porque a cliente, ela não ficava com vergonha. Ela pegava um negocinho, comia um, queria outro. O grande lance é resolver o problema, né? É resolver um problema. Você resolveu um problema. Na verdade, ela criou um problema e resolveu o problema, Sim. né? Quando ela chega no salão. Aí eu comecei a ter encomenda demais dos mini. Aí eu comecei a servir pra eles também um grande na forma quadrada e esses pequenininhos. Porque eu queria já marcar ali minha marca. Então elas me ligavam, eu quero aquele de cappuccino na forma quadrada. Cara, teve 2 cantoras aqui, a Simone e Simária, ia nesse salão desses meninos, comeu, publicou. Na época, assim, meus bolos deslancharam aqui em Goiânia, sabe? Teve uma modelo que ia lá fazer o cabelo com esses meninos, postou de um dia pro outro um bolo de cappuccino que eu tinha feito lá. Cara, postou num aniversário. Comecei a vender esse bolo quadrado para aniversário. Gente. Então, assim, eu olho pro mercado procurando aquilo que ninguém ainda não viu. Porque existe. Entende? Eu não fico quebrando a cabeça tentando inventar uma bicicleta de roda quadrada. Entendeu? Eu fico tentando achar aquilo que ninguém viu ainda. Porque tá ali. Eu faço assim. Massa. Top. Legal demais. Muito legal. E aí, Wagner? Brunão, bom demais, cara. Pô, Falei pra caramba, né? Não, Eu que gosto de isso. podcast. Deu quanto Foi tempo muito de bom, pod aí? muito bom. 42. Acho que é o podcast mais longo que a gente já fez. Só que voou de verdade, cara. Porque eu não vi. Assustei. Nossa, Na desculpa, boa. gente. Não, Você não. tem que desculpar, Que pelo isso. amor de Deus, cara. Foi. Ótimo, Pô, muito o que bom. eu acho muito massa em ver você falando é que você é muito grato, você é uma pessoa muito grata, Sou. dá pra perceber. Todo momento da sua história você faz referência a pessoas, a momentos da sua vida, e isso mostra como você é grata a tudo isso que você passou, inclusive os pepinos e os problemas que você passou, você consegue ter gratidão por essas coisas. E eu acho que isso faz parte do seu sucesso, né? Uma pessoa de sucesso, ela tem que ser grata por tudo que ela passou, pelas pessoas, até pelas pessoas difíceis que passaram, inclusive no MasterChef. Amo todos. Sempre me perguntam na rede social de quem você é amigo. Eu falo de todo mundo que Todo quer ser meu mundo. amigo. Legal. Então, cara, você tá de parabéns aí pelo fato de conseguir enxergar tudo que você passou com esse olhar de gratidão. E eu queria agradecer muito aí você ter vindo aqui hoje. Valeu demais, viu, Ayla? Obrigado. Cara, obrigada. Obrigada a você, Bruno. Obrigada, viu? Pela oportunidade. Espero estar contribuindo aí com o Valoribank. Sou influencer, Marcela, pega o contato. Mas de verdade, espero estar contribuindo mesmo. Eu li hoje sobre o banco, não conhecia, e achei muito interessante, acho muito legal vocês promoverem o empreendedorismo aqui em Goiás. Eu acho que vale a pena mesmo, porque a gente precisa ajudar a investir em quem está perto, em quem está aqui, né? Levando o nome do Brasil, fazendo as coisas pelo nosso estado, pelo nosso país. Agradeço muito. Eu sempre deixo uma frase. E sempre é a mesma frase, porque eu acho que ela fez muito sentido na minha vida e espero que faça na vida de quem tá ouvindo também, que é: ore como se tudo dependesse de Deus, mas trabalhe como se tudo dependesse de você. Boa. Porra, legal. E aí vai tudo fazer sentido. Ele faz isso. a parte dele, mas eu tenho que fazer a nossa, né? Cara, e eu sempre digo, ele sempre vai fazer tudo o que ele quiser. E a gente vai fazer o que precisa ser feito. Só que se você não fizer o que precisa ser feito, não adianta ele fazer tudo o que ele quiser. Exatamente. Legal. Boa. Obrigado, Ayla. Sensacional. Imagina, obrigada eu. Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu, tamo junto.